Olá, seja muito bem-vindo e nessa aula eu vou te ensinar a viver muito bem da clínica, atuando com crianças e adolescentes, se sentindo 100% seguro, com segurança e resultados efetivos no seu dia a dia. E além do mais, trabalhando com atendimentos particulares, que eu sei que é o que faz a transformação, naquele rendimento do final do mês, naquele sonho psi que você tem a vontade de viver. Então você vai aprender o novo modelo validado de aplicar a TCC com as suas inovações e outras nuances chaves de um consultório de sucesso na nova era da psicologia, que tem permitido psicólogos comuns a terem renda mensal acima de R$10 mil por mês, se tornarem referência em suas regiões, terem qualidade de vida com realização profissional, claro, de maneira ética e sólida e sem fórmula mágica. A gente vai falar de todo esse passo a passo aqui para você. E por meio desse modelo Psi de destaque em TCC infanto-juvenil, que utiliza a metodologia dos 6 pilares de sucesso do Psi de destaque na clínica. De hoje eu vou te ensinar a viver muito bem da clínica, atuando com crianças e adolescentes e tendo 100% de segurança, resultados nos seus atendimentos particulares. Que eu sei que uma das maiores dores de nós psis é não conseguir se estabelecer na clínica particular, porque é ela que dá um maior retorno financeiro e segurança, financeira. Quando a gente vai pensar em atendimentos por plano, às vezes acaba demandando muito da nossa energia, do nosso tempo, e a gente não consegue, às vezes, oferecer o melhor serviço que a gente poderia, por estar muito cansado, muito exausto, com a demanda muito grande que é preciso ter para se ter um volume financeiro no final do mês que seja acessível. Então, a gente sabe que esse é o sonho da maioria dos psis, Então, hoje, amanhã e depois de amanhã, vocês vão aprender o novo modelo validado de aplicar a TCC com as suas inovações e outras nuances chaves de um consultório de sucesso com a clínica infanto-juvenil, na nova era da psicologia que a gente está vivendo hoje, gente? Que tem permitido psicólogos comuns, a terem renda mensal na clínica acima de 10 mil, se tornarem referência em suas regiões, ter qualidade de vida com valorização profissional e tendo uma maneira muito sólida e ética de fazer psicologia clínica. Então, por meio do nosso modelo Psi de destaque em TCC infanto-juvenil, a gente utiliza 6 pilares de sucesso do psicólogo clínico de destaque. E a gente vai falar para vocês também quais são esses 6 pilares hoje. E esse modelo, ele funciona para você mesmo se você nunca atendeu na clínica ou nunca atendeu esse público. Mesmo se você já atende, se você tem formação em TCC ou TCC infanto-juvenil, ou não, mas que você quer evoluir, porque você não precisa também ter base em TCC para estar por aqui com a gente, tá? Então a gente consegue contemplar tanto quem sabe TCC quanto quem não sabe TCC. Vocês vão entender por quê, tá? E sem necessariamente deixar de atender adultos, porque muitas pessoas às vezes dizem assim: poxa, Ana, eu quero atender criança, mas se eu atender criança implica parar de atender adultos. Então como é que fica isso aí? Eu quero dizer para vocês que uma coisa não invalida a outra. Claro, a gente vai falar muito aqui sobre a importância de nichar, um posicionamento correto, adequado, mas você pode atender públicos diferentes e eu vou explicar para vocês por quê. Tá? E essa é uma grande sacada do nosso modelo, por isso que também faz a diferença na vida de tantos profissionais. E mesmo que você possa atender crianças e adolescentes, ou só crianças, ou só adolescentes, ou crianças e adultos, ou adultos jovens e adolescentes, então a gente pode escolher públicos específicos para atender, contanto que a gente se comprometa em estudar, claro, e tá ali seguro para atender os públicos específicos, como também a gente ter identificação com o público, é claro, que eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa para definir. Então, se você está aqui e você se identifica em atender o público infanto-juvenil, eu tenho certeza que você está no lugar certo, na hora certa. Então, o nosso modelo também é para quem é formado há anos. Então, se você é psi e já está formado há muito tempo, esse modelo é para você. Porque se você quer destravar a sua carreira, destravar os seus atendimentos, se você quer se sentir mais seguro, se você quer inovar, ter mais qualidade de vida, retorno, ou até sair dos planos de saúde se você trabalha por eles. E se você trabalha nos planos de saúde, você sabe que essa realidade que eu falei é o que se acontece, Qualquer coisa, comenta aqui também que a Karen lê para mim os comentários depois. Esse modelo também é se você é psicólogo, para você, se você é psicólogo recém-formado, que está querendo já entrar na clínica com tudo, começar com o pé direito, sem ter a insegurança que é muito comum nessa fase. Então, a gente apresenta um modelo que vai te ajudar a galgar uma carreira de sucesso
em menos tempo que seria necessário. Não é fórmula mágica, tá, gente? E a gente vai explicar tudo certinho para vocês. Mas atuando com um dos maiores nichos de valorização no mercado, que sem dúvidas é o público infanto-juvenil, sem ter que necessariamente demorar 10 anos para ter reconhecimento. E também esse modelo é para você que é um psicólogo formado, que não atua na clínica ou que nunca atuou, mas quer ir para a clínica ou que já atuou e parou de atender e quer voltar para a clínica. Iniciando de maneira correta, com todas as instruções necessárias para trazer a mudança para sua carreira, para já ter renda logo de início e mais rápido também. Que eu acho que a gente precisa conciliar o prazer em atender e o retorno financeiro, né? Então, esse modelo não é para quem não é psicólogo. Então, se você não é psi e está aqui por curiosidade, eu agradeço, né, o interesse, mas esse modelo não é para você. Se você é um estudante de psicologia, eu fico muito feliz se você está aqui, mas a gente tem que entender que se você estiver aqui bem no iniciozinho, né, sei lá, no primeiro, segundo período, talvez a gente vai trazer um conteúdo tão robusto que você não vai conseguir colocar no dia a dia em prática e vai se sentir frustrado, mas eu fico feliz que você já vai abrir sua cabeça e, quem sabe, pensar nesse modelo na sua carreira. Mas se você já está no finalzinho da faculdade, esse modelo é para você, tá? A partir do 6º período, esse modelo já é super recomendado. Esse modelo não é para quem quer uma fórmula mágica e quem quer tudo pronto, sabe? A gente vai trazer muita coisa para vocês, mas vocês também precisam entender que tem uma parte que depende de vocês. Esse modelo também não é para quem só quer um título na parede. Então, se você só quer um título para se dizer especialista nisso, naquilo, esse modelo não é para você. Esse modelo é para quem quer fazer a diferença e ter a diferença na sua vida e fazer a diferença na vida dos pacientes. Então, você vai viver muito bem da clínica, tá? Ganhando conhecimento e segurança com teoria e prática real com a TCC para gerar resultados nas crianças e adolescentes. E vai ter muita segurança, né? E também a gente vai estar trabalhando para a sua mentalidade, o seu posicionamento de mercado e as estratégias de atrair seus pacientes particulares, e assim você vai crescendo, aumentando sua receita e segurança ao mesmo tempo. Porque, gente, é aquela coisa de um ciclo mesmo. A partir do momento que você está tendo mais receita, você vai ter mais capacidade de investir em cursos, em recursos, em livros, em você mesmo. Acaba sendo um ciclo que gera, né, um conhecimento contínuo e saudável e acelerado, né? E aí, gente, assim como aconteceu com a minha aluna Flávia, eu queria contar um pouco para vocês a história da Flávia, porque a carreira da Flávia foi completamente transformada em menos de um ano de formada. Ela começou a ser minha aluna, acho que ela estava no último período da faculdade, e menos de um ano de formada, eu lancei um desafio para ela e para as minhas alunas da turma dela de criarem um recurso para mim, na aula, né, pra gente fazer uma avaliação. E o recurso dela ficou tão legal, diante de todas as instruções que a gente foi dando para ela, né, com módulo de criatividade, enfim, e que ela desenvolveu um recurso que foi publicado, tá, que é esse sexualidade para adolescentes, e hoje foi publicado pela Matrix, que é daquelas caixinhas, sabe, para você trabalhar na clínica, e com menos de um ano de formada, ela já tinha agenda cheia, recurso terapêutico publicado e lista de espera, mesmo sem ter pós em TCC infanto-juvenil, utilizando o nosso modelo. Ó, vocês podem ver a caixinha dela da Matrix à venda no Amazon. Eu fico bem feliz. E volta ali um pouquinho, não só a Flávia, mas a Luciália também, que são as duas autoras, também aluna do Psi em Destaque, elas duas que fizeram o recurso juntas, tá, gente? Pode passar. Veja só esse vídeo, que é o depoimento da Flávia. Eu já queria começar mostrando para vocês entenderem que ela, com menos de um ano de formada, fez toda essa transformação, e eu sei que isso é possível e pode acontecer contigo também. Escuta esse áudio dela. Quantos anos de formada você tem? Eu não tenho nem... Aliás, vai fazer um ano agora. Em julho eu faço um ano de formada. Outras transformações, você conseguiu perceber que essa pegada aí acabou trazendo para sua carreira, para sua visão? Eu acho que um dos pontos mais importantes foi em mim, né? A minha insegurança. A partir do momento que eu consegui absorver tudo ali do curso, eu comecei a ver que o atendimento de clínica não era esse bicho de 7 cabeças, né? Mas sim, eu precisava saber, eu precisava me aprofundar na parte teórica, mas que a prática não era esse monstro que eu criei, né? Então, acho que uma das coisas mais importantes para mim foi essa desconstrução
que eu mesma estabeleci, né? De que a clínica era difícil, que ia ser difícil conduzir um caso, que para sempre eu ia ter que ter uma supervisora ao meu lado. E eu digo que é muito importante, sim. Mas eu vi que eu consegui caminhar com meus próprios pés e tomando decisões assertivas, né? E eu falo, gente, eu não sei o que está acontecendo, mas assim, eu recebo pelo menos mensagem assim toda semana, ai, por favor, eu preciso de atendimento. Eu falo, gente, minha agenda tá fechada por enquanto, não tem condições, eu não tenho horário. Então, assim, tá muito aquecido. Então, gente, é exatamente isso que a Flávia falou, né? Eu acho que a segurança é a base de um bom trabalho na psicologia clínica e é a segurança que você vai ter, que vai fazer a transformação no seu dia a dia, na sua prática e na sua carreira. E é isso que a gente quer mostrar para vocês ao longo dessas 3 noites. Né? Então, como ela falou, né, que ela tem recebido muita demanda e eu falo para vocês, a demanda infanto-juvenil não para. Gente, como é que tá o som para vocês? Vocês estão conseguindo me escutar bem? Me dá um feedback agora, por favor. E também eu queria saber, Karen, o que é que as pessoas falaram sobre as expectativas de estarem aqui com a gente hoje? Tem gente que está se formando aqui. Tem gente que está se formando, tem gente que já está formado, está querendo voltar para a clínica. Como é que estão os comentários aí? A Alessandra falou que quer adquirir mais conhecimento. A Alessandra quer mais conhecimentos. Bem-vinda, Alessandra. A gente deseja atingir suas expectativas aqui hoje. Vou seguindo aqui, tá, Karen? Quando tiver um comentário aí, você pode me interromper que a gente fala. Gente, também queria mostrar para vocês aqui, né, como aconteceu com a Kleine. A Kleine era do interior aqui de Alagoas, estava sofrendo com o plano de saúde, a desvalorização do seu serviço, recebendo R$10 na sessão, atendendo todo tipo de público. E após utilizar o modelo Psi de destaque em TCC infanto-juvenil, ela aprendeu a dar mais valor ao seu serviço, cobrando um valor de hora justo de R$180 e tendo hoje só particulares, pacientes particulares e vivendo o sonho psi. Como vocês podem ver aqui, né? Ela em Gramado e dando tchau a clínica, indo para as férias. E, gente, a Kleine hoje faz parte da equipe do Psicologia em Destaque, né? Ela vem se destacando tanto e é uma pessoa que vem fazendo uma diferença absurda na carreira dela. Então, assim, em 1 ano e 3 meses, ela transformou completamente a vida dela e vem transformando também a vida de outros pacientes, né? Eu sou muito grata de ter a Kleine também na nossa equipe. Ou ainda como a outra aluna, a Lina. Gente, a Lina é uma aluna nossa, que foi uma das minhas primeiras alunas. Eu acho que ela faz parte da turma 1 e depois ela veio para a imersão em Maceió, depois fez outro curso comigo também, auditária. Ela já participou ela participou de tudo que eu faço também. E Lina, a curiosidade sobre ela é que ela nem é brasileira, ela é colombiana, ou seja, conhece ninguém no Brasil. Veio morar aqui por uma situação de vida pessoal. E ela hoje tem lista de espera, agenda lotada, tá? E uma qualidade de vida, como vocês podem ver aí, ó, ela viajando, enfim. Então, ela se sentia muito insegura, mesmo ela já tinha pós em TCC infanto-juvenil, ela já tinha alguns pacientes, né? Mas ela sempre traz pra gente como que o nosso modelo acabou ajudando ela a se sentir mais segura e ter essa realidade de vida hoje com a psicologia infanto-juvenil. Assim como também dezenas de outras alunas que eu poderia trazer para vocês aqui. Aqui eu trago as Maiaras, né? Temos 2 Maiaras, Maiara Duarte eu esqueci o sobrenome da outra Maiara agora. Mas tem a Liz... Oi? Queiroz, Maiara Duarte e Maiara Queiroz. Lina... a gente tem também aqui a Daiane. Ela acabou de lançar... Tá. E a Liz, várias outras. Não, o que eu queria dizer aqui é que uma das nossas alunas acabou de abrir uma loja também de recursos, né? Depois lá em Xexerém, depois de muito se sentir segura através do nosso modelo. Tá, gente, então vocês podem estar se perguntando quem sou eu, né, e como é que eu cheguei a criar esse modelo Psi de destaque infanto-juvenil que eu vou mostrar pra vocês. E eu queria começar dizendo pra vocês que eu sempre fui uma pessoa normal, assim como qualquer um de vocês. Uma vida normal, meus pais eram casados, eu tenho um irmão mais velho, o Ângelo, e a gente sempre tem uma condição de vida boa. E minha família sempre falava, né, eu acho que é uma coisa muito cultural na minha família, que estudo é prioridade, né, que a gente precisa estudar, focar e se esforçar, que através do estudo a gente vai conseguir
atingir os nossos sonhos, né? E não era, tipo, a melhor aluna na minha escola, muito pelo contrário, eu tive algumas dificuldades na escola, principalmente na fase, assim, do primeiro ano, sei lá, eu acho que sofri bullying também na escola, tive um período de depressão na adolescência e foi assim que a terapia transformou minha vida. Então, eu costumo dizer que eu comecei a ser psicóloga ali, eu nem imaginava, né? Então, ela mudou a minha vida. E depois do tempo passou, eu acabei escolhendo fazer psicologia. Eu me lembro que eu tinha muitas dúvidas de que curso fazer. Eu pensava em fazer várias coisas, que eu achava que eu tinha aptidão para várias coisas. E eu comecei uma vez com uma tia minha, que era psicóloga, e depois da conversa com ela, juntando todas as experiências que eu tive, né, com a psicologia, eu pensei, nossa, eu quero ser isso aqui também, transformar a vida das pessoas. Eu me lembro como hoje, daquele dia, que eu estava conversando na casa da minha avó, e ela me disse algumas coisas que tocaram meu coração e falaram, essa é a profissão. E aí eu me lembro também, gente, que depois, né, quando eu tava no primeiro período, mais ou menos, no almoço de família, o meu irmão me chamou no canto e falou sério comigo. Ele disse assim, Ana, ele me chama de Cacau, eu não acredito que você está fazendo psicologia, você vai morrer de fome. Eu me lembro que ele fazia os cálculos para saber quanto que eu ia ganhar, para saber se eu iria conseguir me bancar. Eu entrei no vestibular, eu passei no vestibular, gente, em 2006, a gente sabe que é uma realidade totalmente diferente da que a psicologia tem hoje. Eu acho que hoje a nossa profissão está sendo cada vez mais valorizada, mas naquela época não. E eu me lembro como hoje desse dia, né? E eu me lembro que ao longo da faculdade, em vários momentos eu cheguei a pensar em desistir, porque as pessoas não valorizavam o nosso curso, a profissão de psicólogo naquela época. Mas, de certo modo, eu sempre fui tocada com essa missão e eu nem queria... Aliás, eu pensava muito, né, em como ajudar essas pessoas da mesma forma que eu fui ajudada pela psicologia. E aí eu não desisti, né, fui em frente. E logo no segundo período eu tive a honra, né, de conhecer a TCC pelo Bernard Ranger. O Bernard Ranger é um dos pioneiros da TCC no Brasil. Para quem não conhece ele, foi ele o psicólogo que trouxe a TCC para o Brasil. E, gente, você vê como a vida dá voltas, né? Já eu conto para vocês sobre o Bernard Ranger. E aí eu conheci logo no segundo semestre, me apaixonei e pensei, é isso aqui que eu quero para minha vida, né? E eu me lembro que na época a TCC era pouquíssimo disseminada no Brasil e aqui também em Maceió. E eu me lembro que eu cheguei na faculdade, né, falando não sei o quê, e um professor meu, que era, na época, o coordenador do curso de psicologia, falou assim, essa história de TCC é modinha, essa é uma terapia inventada que não vai levar ninguém a lugar nenhum. E, gente, olha como a vida dá voltas também. Esse professor hoje me convida para dar aula de pós-graduação na outra universidade que hoje ele é diretor também. O mundo não gira não, ele capota, né, gente? Eu me lembro que eu peguei uma discussão assim, né, na sala, por conta dessa desvalorização que ele trazia. Então o mundo capota mesmo. Hoje eu dou aula na pós-graduação de TCC lá. Então, naquele momento, assim, eu vi muito a tendência de futuro e eu sonhei estudando na fonte. Por quê? A TCC foi a primeira psicoterapia que conseguiu trazer provas científicas da sua eficácia, no sentido de ter pesquisas que mostravam que a TCC era uma psicoterapia tão eficaz que ela trazia transformações cerebrais, assim como algumas medicações. Então, ela agia, né, de uma forma neuronal similar à ativação feita por medicação. E aí, quando isso foi comprovado, foi uma transformação no ramo da psicologia. Então, quando o Aaron Beck trazia isso tudo, né, parecia algo tudo muito novo, muito diferente. Até recomendo que depois vocês assistam aqui o Aaron Beck Day que eu gravei, contando um pouquinho sobre essa criação da TCC, que é super interessante. Mas a partir daí eu comecei a sonhar em estudar direto da fonte, porque, gente, se o Aaron Beck estava vivo, eu pensei, eu preciso estudar com esse cara, eu preciso beber direto da fonte, né? Então, começou a ser meu sonho, meta de vida número 1, desde o segundo período, eu preciso estudar com esse cara. E aí eu comecei a juntar dinheiro de todos os estágios que eu fazia, eu nunca ganhei mesada dos meus pais, mas de todo o dinheiro, assim, que eles acabavam me dando para ajudar. E eu acabei juntando dinheiro, me organizando e passei um ano lá nos Estados Unidos, estudando no Beck Institute. Então, fiquei muito feliz de realizar esse sonho. Tive a oportunidade de conhecer o Beck, ainda vivo. Ele faleceu no ano passado, né? Tem um ano que ele faleceu. Com
Com 100 anos, 101, ele faleceu. E aí eu voltei ao Brasil cheia de ideias, de técnicas, querendo aplicar. Então comecei a fazer grupo de estudo, comecei a trazer inovações para aqui. Algumas técnicas, nessa foto aí tem minha cunhada Ilana com um cachorrinho, que eu trouxe técnicas de exposição que antes eram pouco utilizadas por aqui. E eu comecei numa salinha pequena, nos fundos do escritório, né, bem pequena, de 10 metros quadrados, bem pequenininho. E eu, no início, né, achei que eu ia bombar de pacientes. Achei que ia ser, assim, top a realidade. Tipo, você voltar à realidade dos Estados Unidos, né? Que tava lá bombando a TCC, bombando a prática clínica. Quando eu cheguei aqui, né? Foi bem assim que as coisas aconteceram. Tinha um ou outro paciente. Eu tive também muita sorte que eu já comecei atendendo, né? Com 2 ou 3 pacientes que foram professores meus da época da faculdade que indicaram. Mas... só isso, não tinha muitos. Então eu ficava sem ninguém, às vezes, para atender durante a semana. E aí eu percebi que eu precisava me mexer para aparecer, né? Comecei a empreender, sem nem saber o que era empreender naquela época, para as pessoas poderem me conhecer. Então eu percebi, as pessoas precisam saber que eu estou fazendo um bom trabalho. Então eu comecei a fazer várias ações, fazer folder, site, Facebook, grupo de estudos, tudo que vocês imaginarem, Instagram, criei o Instagram logo nessa época. E eu entrei na TC de Alagoas, que é a Associação de Terapias Cognitivas. Trabalhei lá por muitos anos em vários cargos para disseminar as TCCs aqui no nosso estado. Já trabalhei lá como vice-presidente, tesoureira, tudo que vocês imaginam. Não, tesoureira não, mas vários outros já, vários cargos. E fiz vários cursos que vocês imaginarem, né? E aí, quando eu comecei a receber indicações dos meus professores, imaginem que público foi? O público infanto-juvenil. E... criança, né, eu achava que eu nunca tinha atendido esse público, eu sempre achei que era muito difícil. Eu já tinha feito vários cursos, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de atender em estágio, né? A criança nunca teve essa oportunidade. E eu não podia negar atender paciente, tipo, eu tava lá com um monte de horário vago, como é que eu ia negar paciente, né, gente? Só estando doida. E, na verdade, essa foi a grande virada de chave na minha carreira. Porque começou a chegar um paciente atrás do outro e eu percebi que atender esse nicho era o meu grande diferencial e que era a área mais escassa da psicologia aqui na minha região naquela época. E aí eu fiz outros cursos e intensifiquei as minhas ações de marketing e eu comecei a ser conhecida nessa área e reinvestir no meu espaço, no meu serviço. Então, eu sempre pensei, gente, que o dinheiro que a gente recebe não é 100% nosso. A gente precisa tirar uma porcentagem ali pra gente reinvestir na gente. Seja em estudo, livro, no espaço, em tudo, né? E aí eu fiz uma reforma na minha sala, continuei naquela salinha pequena, mas dei um upgrade nela. E eu comecei a chamada a dar aulas em pós-graduação. Eu nunca dei aula na matriz, mesmo porque meu sonho sempre foi ser da clínica. Mas eu comecei a dar aula em pós-graduações, em cursos isolados. Comecei a participar de congressos, a começar a dar entrevistas em televisão. Comecei também a acompanhar, né, os avanços científicos, então, tipo, começar a dar aula online, né, como essa que a gente está conversando aqui. Então, essa foto aqui foi meu primeiro curso online de seletividade alimentar e dependência tecnológica. Então, comecei a seguir também esse advento da internet, então mergulhei também na internet, porque eu sempre tive as redes sociais da clínica desde lá de 2012, tá? Então, continuei divulgando a importância da saúde mental, da valorização também que a mídia vem dando, né, que isso a gente também precisa aproveitar. Eu investi sempre na minha atualização, né? Sempre pensando nas terceiras ondas da TCC. Eu vou explicar para vocês mais um pouquinho o que é isso também. Então, sempre focando em estudar com as fontes, né? Eu falei para vocês que quando eu soube que o Beck, quem era o Beck, que o Beck era vivo, era o meu maior sonho estudar com ele, eu realizei. Então, eu sempre penso em estudar com quem está na fonte. Então, aqui o Luzi, né? Que o meu grande mestre, eu posso até dizer que ele é meu amigo também. Fico muito feliz de ter essa relação com ele. Que é alemão, que desenvolveu um modelo de terapia dos esquemas na infância e adolescência. Que terapia dos esquemas, a gente faz parte das terceiras zonas de TCC. Então, eu cresci tanto que eu resolvi empreender mais, montei mais salas e agora tinha uma clínica com outros profissionais. Então, fotos aqui lá da clínica, com as secretárias, as meninas, minha sala tem um balanço. Então, a gente formou uma equipe do Psicologia de Destaque e teve toda essa mudança na carreira. E eu comecei também a ser convidada para escrever capítulos de livros e comecei a empreender também escrevendo livros, desenvolvendo recursos terapêuticos. Esse livro de técnicas em terapia cognitivos comportamentais, eu tenho um capítulo, né, que é aquela Bíblia. Esse que a gente está sorteando para vocês hoje, né, também tenho 2 capítulos. Baralho de autoria minha de Lívia, livros, enfim. E, gente, lembra que eu falei que o mundo capota, né? Eu conheci a TCC com Bernard Ranger no segundo período da faculdade, eu estava em 2006, 2007, por aí, sei lá.
E quando eu fui fazer o lançamento, né, agora esse ano, da menina que não gostava de comer, adivinha quem foi na minha mesa pegar um autógrafo, foi comprar meu livro, tirou foto comigo? O Bernard Ranger. Então eu fiquei feliz da vida por vocês verem como o mundo não gira não, gente, ele capota, né? Então foi um prazer. Quando ele veio na minha mesa, eu fiquei tão feliz, vocês não têm noção. Foi tipo, só de falar disso eu me emociono de verdade, porque foi uma das melhores sensações que eu tive na minha vida, verdadeiramente falando, né? Eu fico emocionada. Pode passar pra mim. E aí, lembra daquela... Deixa eu me recuperar aqui, vou tomar um gole de água. Enquanto isso, Karen, me fala aí como é que estão os comentários no YouTube. A Ana disse que é pedagoga, educadora parental e que agora está concluindo psicologia. Nossa, que legal, Ana. A Karen estava lendo no comentário que a gente tem uma pedagoga que também é educadora parental. Eu também sou. E ela tá terminando psicologia, então bem-vinda. Eu acho que é bem legal agregar tudo isso. Eu tenho certeza que você vai fazer a diferença na vida de várias famílias. A Juliana disse que é psicóloga perinatal e queria complementar a atuação com o público infantil. Muito legal. A gente tem poucos psicólogos perinatais e eu também acho que é uma área muito restrita. Então, se você abrange também atendendo o público infanto-juvenil, você vai ter outras fontes de renda e outras fontes de atuação. Eu acho que vai fazer toda a diferença na sua prática. Então, bem-vinda. Me recuperei aqui, gente. Mas sério, quando eu conto essa história, eu percebo como que a evolução vem acontecendo. Eu fico feliz, verdadeiramente falando. E aí, lembra daquela desconfiança que eu falei lá do almoço de família, que meu irmão fez as contas para ver quanto que eu tinha que ganhar, quantos pacientes eu tinha que atender para não morrer de fome? Então, começou a virar, na verdade, orgulho dos meus familiares. Aí, o meu primeiro capítulo de livro, quando eu recebi o livro, eu dei de presente para os meus pais, né? Então, eles ficaram super felizes. E a psicologia que me deu tanto também me ajudou a realizar vários sonhos, né, da minha vida. Eu amo viajar, então me possibilitou conhecer... Hoje eu conheço quase 50 países, acho que 50 e poucos países. Viajar, dar conforto à minha família, né? E eu poderia ter parado por aqui, porque eu já tinha lista de espera, renda alta, já tinha outros psis que trabalhavam comigo lá na clínica, livros publicados, mas eu percebia que a necessidade também de outros psis conseguirem viver esse sonho psi que eu vivo hoje e de transformar não só suas vidas, mas como de outros pacientes. Eu acho incrível de pensar como um recurso como esse, deixa eu pegar aqui, sei lá, um recurso como esse aqui que eu desenvolvi de uma forma tão despretensiosa, muitas vezes transforma a vida de outras pessoas, de outros pacientes que eu nem imaginava que eu poderia atender. Então, se através de um recurso eu faço isso, imagina ensinando, né, esse modelo e compartilhando com vocês aqui isso. Então, eu acho que essa aqui é a maior realização que eu posso ter, de não só viver o sonho psi, ajudar você a viver esse sonho psi e transformar a vida dos seus pacientes também, né? Então, eu percebia que muitos psis me procuravam para fazer supervisão inseguros, né, com erros muito básicos na clínica, ou inseguros também em relação à parte burocrática da clínica, ou inseguros em relação à parte técnica da TCC, porque a faculdade nunca ensinava o que era necessário. E eu via muitos psis angustiados, né, com a carreira travada, e muitos me pediam para ensinar cursos da minha forma de atuar clínica. E aí foi quando eu comecei a desenvolver, né, o curso, eu já dava aula e tudo. E aí quando o Gui, né, casada com ele faz parte hoje da equipe da Psicologia em Destaque, ele é meu sócio também. E ele é empresário, consultor de empresa, então ele começou a perceber que a forma que eu fazia, eu seguia um modelo, e eu nem tinha me dado conta que era um modelo. E ele começou a me mostrar que o que eu fazia era um modelo e era diferente do que as pessoas faziam. E aí ele começou a falar, nossa, você precisa pegar esse seu modelo e ensinar para outros psis, que vai transformar a vida deles, né? Que é um modelo completo, que junta não só a TCC de base, de fonte, como vocês viram, né? Que eu sou muito curiosa e meio destemida e vou ali determinar quando tem o seu... fulano de tal, tem que ser aluno de fulano de tal, tem que aprender, né? E aí ele começou a perceber que tinham várias inovações que eu trazia, gestão, marketing e várias coisas de forma intuitiva, né? Então ele começou a profissionalizar mais isso também com a gente, com toda essa experiência que ele tinha de gerir empresas e de também orientar outros empresários. Então, juntando todas as plataformas, hoje a gente tem mais de 80 mil seguidores, né? Que a gente está presente em todas as plataformas, TikTok, Telegram, Instagram, Facebook, YouTube, todos, enfim. E a gente tem hoje também professores no School como o Friedberg e o Luzi, né? Que o Luzi também virou até assim, né? Tipo, queridaço. E eles são professores de base, de fonte, né? Então a gente tem muito orgulho de tê-los, porque eles são autores
de teoria base, né? E a gente tem mais de 2.000 alunos, temos alunos do Brasil e do Portugal. Na verdade, gente, a gente tem 2.000 alunos, mas se a gente vai juntar alguns dos nossos alunos, assim, de cursos gratuitos, a gente passa de 7.000 alunos, é muita gente, né? E a gente se tornou também referência lá na plataforma que a gente utiliza de recomendação em cursos em TCC, aqui alguns reconhecimentos que eu já recebi por lá, e eu fico muito feliz. Então hoje, gente, agora que vocês já me conhecem, quem que é essa mulher que tá aqui querendo contar pra gente essas histórias de TCC, de transformar a minha prática, a minha mentalidade. Então hoje, gente, eu quero ensinar pra vocês a base, o passo a passo de como que eu fiz essa jornada que eu trouxe pra vocês até agora, ensinando desde psicólogos que nunca atenderam na clínica ou que nunca atendeu crianças e adolescentes, passando até pelo psicólogo que já tem 5, 8 ou 10 mil reais de renda, ou até aqueles que já empreenderam, né, como eu fiz, para montar minha própria clínica, um produto digital, etc. Eu vou ensinar para vocês a lógica que tem por trás disso, pois eu passei mais de 10 anos da minha vida, né, fazendo exatamente o mesmo, e agora eu vou te ensinar a cerejinha do bolo, para fazer com que você evite os erros que eu já tive, porque eu errei muito na minha carreira e eu não quero que você erre, eu já errei por você, tá? Então eu não quero que você erre também. E ao atender esse público, né, ou ir para a clínica vivendo muito bem dela. Então, hoje a gente vai falar para vocês, né, o que eu chamo de os 6 pilares de sucesso da psicologia clínica e do Psi de Destaque, que mudaram de vez a minha carreira e tem mudado também a dos meus alunos, e é o que eu vou ensinar para vocês na íntegra hoje. E mais, eu também vou falar sobre os principais erros do Psi do passado no atual mercado da clínica, que estão travando os atendimentos e a carreira. Vou falar também sobre a TCC, as inovações no tratamento com crianças e adolescentes, os erros comuns dos Psis do passado com a TCC no Brasil, os motivos pelos quais atender criança e adolescentes vai alavancar sua carreira, sendo alguns deles segredos que ninguém conta. Aqui a gente conta tudo, a gente entrega tudo. E quais as novas ferramentas, conhecimentos e habilidades para se tornar um Psi de destaque e viver bem na clínica infanto-juvenil. E também a gente faz um exercício prático de autoavaliação se você ainda está na psicologia do passado. E no final a gente tem uma surpresa para vocês. Então, a psicologia do passado morreu. Comecei hoje a nossa aula falando sobre isso, né? E a psicologia do passado, ela não é o bastante para você ter sucesso na clínica hoje. Então, aquela psicologia de subsistência acabou e precisa acabar de vez mesmo, né? E só vive assim quem ainda não conhece a nova realidade. Porque é engraçado quando a gente para pensar que muitas vezes, no passado, quando a gente pensava em psicólogo, a gente pensava sempre em uma profissão não bem remunerada, não bem posicionada, de subsistência mesmo. E isso aí acabou. Se você está vivendo com dificuldades na clínica, é porque você ainda não soube se posicionar e não soube o caminho correto. Então, assim como os dinossauros foram extintos, né, por não conseguirem viver no novo ambiente após o planeta ser atingido por asteroides, os psicólogos do passado também serão, se não souberem se adaptar ao novo modelo da clínica. Então, todos sabem que a clínica é hoje, para o psicólogo, um dos caminhos mais lucrativos, né? Quando a gente vai comparar com o plano de saúde, é incomparável. Então, eu costumo dizer que quando um psi vai para a prática clínica, morre o psicólogo e nasce o empreendedor. Mas aí a gente não é preparado para empreender, né, gente? Então, a gente precisa aprender a empreender. Porque se você vai abrir um negócio de clínica, você se tornou um empreendedor, colega, mesmo que você não queira. Então, você vai ter que gerir o seu negócio. E a gente não é ensinado a gerir o negócio, né? Então, o psicólogo do passado, ele vai para a clínica achando que só ser muito bom tecnicamente, só tá arrasando ali na TCC, só tá arrasando ali em tudo aquilo de técnica, ele vai estar bombando, vai estar com a clínica lotada, e aí ele não sabe que vai precisar fazer venda do serviço dele, conhecer de gestão de tempo, de marketing, de organização, de agendamento, de planejamento, de atração, captação de pacientes, de vendas, porque você vai ter que vender o seu serviço. Então fica batendo a cabeça, gastando tempo, dinheiro, estudando às vezes um monte de curso que às vezes não dá resultados. O que eu vejo às vezes também de relatos de alunos que dizem assim, comprou um monte de curso, não dá conta nem de assistir tudo, porque acredita que só estudar tecnicamente vai fazer transformação na sua carreira. É super importante, gente. Vocês viram na minha história que eu sempre investi muito em estudo, mas não é só isso que vai transformar a sua prática. Não é, de jeito nenhum. Então algumas pessoas ficam dizendo, culpa do CRP ou do CFP que não posiciona
nossa carreira, sei lá. Então, a gente precisa entender que sem gestão e marketing vai demorar muito para você ter o retorno esperado. Ou seja, inevitavelmente, quando você vai para a clínica, você vai se tornar um empreendedor, você vai começar a ter o seu negócio. E toda empresa precisa ter uma boa gestão, porque se não tiver uma boa gestão, ela vai à falência, né? Então você precisa, o primeiro ponto, que você, quando vai para a clínica, precisa ver que você tem um negócio. Se você não mudar a sua mentalidade e pensar, agora eu sou um negócio, você já vai começar errado. Então esse é o primeiro passo. Então o psicólogo se forma e todo mundo fala logo para ir fazer uma pós, né? A gente pensa logo, me formei, vou logo me especializar. Tenho logo que me especializar. Mas ninguém fala que atualmente para você ser psicólogo, que vai ter um maior sucesso, não é necessariamente o mais preparado tecnicamente, ou o mais inteligente, ou o mais estudioso, que vai ter sucesso na prática clínica. Claro que ser estudioso, ser inteligente, você se esforçar é super importante, mas não é só isso que vai fazer a diferença, que você vai conseguir estar tendo o reconhecimento financeiro que você deseja. Então, o psicólogo do passado, ele vai para a clínica e vai buscando fazer uma pós, né? Mas a questão aqui não é que pós é ruim, pós é maravilhoso, gente. Eu já fiz 4, 5, sei lá. Mas é bom que desde que a gente saiba escolher com um propósito, para você não escolher os cursos aleatoriamente por aí. E a questão é achar que porque tem uma pós, seus problemas na clínica vão ser resolvidos e não vão. O que vale hoje é o quanto o psicólogo consegue aplicar o conhecimento que ele adquiriu e gerar resultados na prática para os seus pacientes. Ou seja, ele precisa se sentir seguro para poder transformar a vida dos seus pacientes. Título por título não vale de muita coisa. Então, as pós não têm focado muito na prática, elas focam muito mais na teoria, o que mantém os psicólogos inseguros. E sem segurança não tem resultados. Por isso, muitas vezes, eles vão para a prática e não progridem. Gente, eu já cheguei a dar aula em pós, até no ano passado isso, que eu dei, sei lá, o 8º módulo, sei lá, metade pro final, sei lá, que são o quê? 24 módulos às vezes, 8º módulo, e não tinham visto conceitualização, que é coisa básica de TCC, nunca tinha feito na prática. Então, infelizmente acontece muito isso, né? Porque quando a gente vai dar uma aula na pós, a gente não escolhe exatamente o que vai falar, assim, direitinho, eles me dão geralmente um modelo ou um tema, mas eu não sei o que o pessoal teve pra frente ou pra trás. Então eu me lembro que nessa aula era pra falar só de TCC infanto-juvenil, eu tive que focar muito em conceitualização, porque eles não estavam sabendo fazer um planejamento, raciocínio clínico. Então, se você está no 8º período, no 8º módulo de uma pós e não teve, então como assim? Você não está tendo nem isso de prática, que é o mínimo, né? Então, como eu sempre falo, o nosso sistema educacional está falido. E não sei se você confia cegamente nele, porque eu não confio. Então, ó, eu trouxe até uma matéria para vocês aqui da Veja, dizendo, ó, para professores e escolas é mudar ou morrer, diz estudioso. Que o ator principal precisa ser o aluno e não mais a instituição, né, gente? Então, o psicólogo do passado, ele ainda foca muito nessas outras questões. A gente precisa trazer isso aí, essa grande mudança. A questão não é estudar demais, e sim saber estudar, o que estudar e quando estudar. É preciso mesclar os temas e não estudar só o que você gosta e ver exatamente o que é tendência de mercado. Então a gente precisa estar muito atento ao movimento da sociedade para entender o que é tendência. Por exemplo, pós-pandemia, que a gente viu todo mundo aí imerso na tecnologia, né? Imerso aí em casa, online, tudo online. Com certeza uma tendência forte é a dependência tecnológica. Então a gente precisa ficar atento a essas mudanças e movimentos de mercado, tá? Então o psicólogo que só quer título, ele vai ser extinto. A gente precisa gerar valor e aplicar o que a gente aprende. Psicólogo estuda muito e é necessário sim a gente estudar. Mas muitos se enganam achando que se atualizam, pois só estudam um assunto técnico, às vezes muito aleatório entre si, e que querem um título na parede, né? Título é importante, mas os resultados são muito mais importantes. Então, todo mundo fala que psicólogo deve atender de tudo, né? Adulto, adolescente, idoso, todo tipo de transtorno. Afinal, você é psicólogo, né, gente? Engraçado, eu tenho conversado sobre isso aqui há muitos anos com o Ricardo, que é o dono da Sinopsis, e ele sempre também fala isso, a gente corrobora dessa ideia, que psicólogo também precisa pensar em especialidades, assim como os médicos. Porque um psicólogo generalista demais, ele vai ter muita dificuldade de focar e de se especializar exatamente em algo, né? Então, quem entende de tudo acaba não
entendendo, né, não atendendo bem nada. Então eu acredito cegamente que a gente precisa nichar e escolher alguns tópicos, né, específicos que a gente se identifique para atender e se especializar. Tá? Isso não quer dizer que você não pode atender temas e pessoas e públicos diferentes. Claro que a gente pode, mas ainda assim a gente precisa limitar. Porque imagina só, você não vai conseguir ser o melhor psicólogo de criança, adolescente, família, adulto, idoso, casal, sexualidade, TEA. São tantas demandas que a gente precisa manejar bem que você não vai conseguir fazer tudo. Então você precisa entender que é preciso nichar, mas você pode escolher temas, sei lá, alguns temas, alguns públicos e focar neles. Vou explicar isso para vocês também, tá? Mas depois a gente fala sobre isso. Então, o psicólogo do passado, ele vai para a clínica e o que acontece geralmente também, né? Ele atende tudo que vem, porque se eu acabei de me formar, eu não vou negar, né? Gente, paciente. Então, tudo que vem eu atendo. Chegou uma idosa de 94 anos de idade, eu atendo. Chegou uma criança de 3 anos de idade, eu atendo. Chegou um casal querendo se divorciar, eu atendo. Eu atendo. Então, tem até um caso de uma mentoranda nossa que estava atendendo de criança de 3 anos de idade até idoso de 96 anos de idade. A gente precisou organizar porque estava uma bagunça lá, a demanda dela. Ela não estava conseguindo atender bem ninguém. Então, a gente precisa escolher, fazer escolhas também para você se especializar e se posicionar de forma adequada. De ansiedade a fibromialgia. Essa história do fibromialgia virou até um meme, né, Karen, aqui pra gente. Porque fibromialgia, gente, não é transtorno mental, né? Aquele de dores, né? Que traz muitas dores, enfim. Mas é porque foi engraçado que uma vez colocaram na nossa comunidade do Telegram pedindo um recurso para tratar fibromialgia na clínica. Aí a gente se pergunta, gente, enfim, então tem psicólogo que se predispõe a tratar tudo, né? Até fibromialgia. Claro que, gente, fibromialgia, o fator emocional psicológico também vai interferir muito na dor e claro que a gente pode ajudar esse paciente, né, a lidar com algumas questões, mas não é o nosso tratamento que vai tratar a fibromialgia, que é uma doença que tem muitos outros fatores por trás, né? Ele pode ser uma coisa que vai ajudar ali no manejo da ansiedade, das dores, enfim. Mas enfim, vamos voltar aqui, é porque isso aí virou um meme pra gente aqui. Então, assim, o psicólogo vai se tornar um generalista, ou o que eu chamo de profissional psicólogo perdidão, que acha que tá facilitando tudo, mas só tá dificultando a vida dele. Acha que tá facilitando porque tá atendendo tudo, mas só tá atrapalhando a posição dele, que ele nunca vai ser visto como referência e muito provavelmente não vai ser o primeiro nome que vai ser lembrado pelos colegas quando tiver que indicar alguma demanda específica. E aí o perdidão não vai ser aquele psicólogo, né, que passa segurança para as famílias ou para os pacientes, porque ele atende de tudo, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então o paciente muitas vezes não vai ter clareza quanto o diferencial dos serviços desse psicólogo. E aí às vezes ele não vai pagar mais por isso. E às vezes ele não vai conseguir reconhecer ou dar pagar um valor justo por aquela sessão, tá? E humanamente, gente, é impossível você ser muito bom em tudo isso, porque a gente precisa estudar tudo isso para poder ser muito bom. E a psicologia tá sempre se atualizando, se a gente não estuda, a gente fica para trás, né? Então, o comportamento humano é muito complexo e tá sempre em modificação. Então a gente pode morrer de estudar e ainda assim não ser bom em tudo e isso já vai deixar muitos atendimentos meio a boca e assim não vai crescer, tá? Então é preciso você se posicionar e escolher nichos de ouro. Nichos de ouro que a gente chama daquele nicho que tem uma demanda alta, tá? E que tem uma carência de profissionais que atendem bem e aquele nicho que você pode se posicionar de uma forma que as pessoas vão lembrar de você. Vamos lá. E aí aqui entra o público infanto-juvenil, porque ele é sim um grande nicho de ovo, é um grande nicho de ouro, desculpa. E é o novo boom de demanda dos consultórios, tá? Por que esse é o novo boom de demanda? E eu vou explicar para vocês agora que existem certas características que faz com que esse público, né, seja ainda mais valorizado, né, a nossa profissão, o nosso trabalho, e dá mais diferencial aos psicólogos infanto-juvenis, que traz valor justo de sessão e que vem também, como é que eu posso dizer, sendo muito prioritário pelas famílias. Vamos entender por quê. Então, os motivos, né, que atender o público infanto-juvenil vai alavancar sua carreira são... Primeiro de tudo, gente, é uma demanda muito alta na clínica. É muita criança e adolescente precisando de suporte emocional. A gente sabe que as fases de mudança da nossa vida são sempre vistas de uma forma mais ansiogênica, que pode trazer algum tipo de dificuldade mesmo de lidar.
Imagina só, na infância e adolescência, que é marcado por tantas mudanças, né? Parece que cada fase cada dia é uma despedida de algo, cada fase, né, é uma dificuldade nova. Porque na nossa vida adulta, tudo acaba sendo muito mais estável, são menos mudanças. E na infância e adolescência são mudanças desde hormonais ao crescimento, a mudanças sociais. E às vezes nem as crianças, nem os pais lidam bem com essas mudanças. Então, isso traz demandas diversas, tá? Olha essa matéria aqui que saiu na Unicef. Metade dos adolescentes e jovens sentiu necessidade de pedir ajuda em relação à saúde mental recentemente, mostra a enquete da Unicef, tá? Então, foi um levantamento com 7,7 mil adolescentes e jovens. Então, é um número muito alto, né, gente? E eu acho que isso aqui não precisa nem de pesquisa, só basta você observar no seu entorno, que com certeza você vai perceber que isso aqui é uma demanda crescente. A gente sempre vai poder ajudar crianças e adolescentes. Próximo slide, por favor. Oi? Ah, tá. Tendência de crescimento nas próximas décadas. Então, além de já ser uma demanda alta, ainda tem essa tendência de crescimento. Por quê, gente? A saúde mental está sendo cada vez mais valorizada. E o impacto da Covid, né, já vem trazendo esse boom, né, pós-Covid. E a tendência é que a gente veja os malefícios da pandemia, não só agora, mas também a longo prazo. As pesquisas têm mostrado isso também, né? Que é só a ponta do iceberg. Então, assim, saúde mental vai estar cada vez mais em pauta. Eu acho que a pandemia acabou acelerando um processo, né, de valorização da psicologia e da saúde mental em anos-luz, assim, né? Já vinha esse movimento, mas eu acho que acabou acelerando ainda mais. Então, é uma tendência de crescimento forte nas próximas décadas. Também é um dos públicos mais afetados pela Covid, né? Gente, só em ter perdido aí 2 anos de socialização, de aula presencial, isso aí foi muito prejudicial. A gente vê desde os pequenininhos, sabe? Bebês, tem até o que hoje é chamado, vocês podem ver, assim, em pesquisas, os bebês da pandemia, né, que tiveram, por exemplo, a dificuldade de relacional ou até de desenvolvimento da fala. Eu posso até falar também, o meu sobrinho, por exemplo, ele nasceu na pandemia e hoje ele não desenvolveu a fala tão bem quanto, por exemplo, o meu outro sobrinho, se a gente fosse comparar, não que comparar as crianças seja o ideal, mas no sentido de saber que a pandemia teve um impacto negativo no desenvolvimento dele. E as pesquisas mostram que as crianças que nasceram na pandemia, de forma geral, têm mais dificuldade na fala, no desenvolvimento da fala do que outras. Por quê? Imagina só. Primeiro, elas eram privadas de conviver com outras crianças e muitas vezes quando conviviam com as pessoas eram com máscara. E para a gente desenvolver a fala e a comunicação, a gente também precisa observar o outro, né? Eu tenho um bebê em casa de 11 meses e eu vejo como para ela desenvolver a fala, ela precisa ler o que a gente está falando, repetição, perceber. E as crianças que nasceram na pandemia tiveram isso privado, porque elas acabam só convivendo ali com aquele núcleo de casa, né? E além disso, gente, várias outras questões de saúde mental, né? Que pioraram na pandemia ou explodiram na pandemia e a gente está vivenciando isso até hoje. O instinto parental. O som tá bom agora, Karen? O pessoal deu feedback? Tá, legal. O instinto parental, gente, esse aqui é um dos pontos também que faz a clínica infanto-juvenil ser super procurada. Por quê? Quem aqui é pai ou mãe vai poder concordar comigo que entre priorizar o meu cuidado e o cuidado do meu filho, se eu tiver que escolher financeiramente falando, a gente sempre vai escolher o do filho. Sempre vai escolher o do filho. Se você tiver que escolher ou a minha terapia do meu filho, óbvio que é do meu filho, porque a prioridade do instinto parental sempre vai ser o filho, em grande parte, né? Então, os pais vão priorizar a saúde mental dos filhos, então sempre vai ser uma prioridade. Então, eu financeiramente não estou tão bem agora, eu estou precisando de terapia, mas o meu filho é prioridade, né? Meu filho está precisando de tal coisa agora, mas a saúde mental dele é prioridade. Então, é um problema que afeta toda a família. E os pais também vão querer, é uma dor grande, não só da criança, mas dos pais também. Então, é uma característica inerente ao ser humano e, portanto, é involuntário. E por isso, eles pagam muito bem e alto pela saúde mental dos seus filhos. Então, esse também é um ponto que favorece a psicoterapia infanto-juvenil. Poucos psicólogos atendem bem. Pesquisa rápida aqui que eu quero fazer com vocês. Vocês conhecem muitos psicólogos de referência na região de vocês? Vocês teriam, assim, sei lá, 10 psicólogos na sua cidade que você indicaria de olhos fechados o seu filho? Porque, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês.
tem, às vezes, até muitos psicólogos que atendem infanto-juvenil, mas poucos atendem bem. E uma coisa que eu percebo também é que, às vezes, os bons psicólogos infanto-juvenil, ao longo do tempo, desistem de atender. Porque ficam desgastados, cansados, ou porque não estavam fazendo aquela prática de uma maneira, sabe, assertiva, ou não entendiam muito desse nosso modelo que a gente vai trazer para vocês aqui hoje. Então, existem poucos psis infanto-juvenis que atendem bem esse público, tá? Então, quem atende bem vai se diferenciar e vai se tornar rapidamente referência na sua região. Pode passar? Você também fará parte de um seleto grupo de psis que ajudam na formação da nova geração da sociedade de adultos mais saudáveis. Então, é ser valorizado, viver bem e ainda ter propósito de vida. Então, nichar em nichos de ouro é um dos caminhos mais rápidos de você ter um diferencial no mercado. Como eu estava falando para vocês, nichos de ouro são aqueles nichos que têm alta demanda e que pouca gente trabalha bem, tá? E atender crianças e adolescentes não impede também você de atender outros públicos. Então, você pode atender só crianças e adolescentes e dá certo também. Ou você pode atender crianças, adolescentes e adultos. Ou você pode também, dentro do público de crianças e adolescentes, nichar. Então, ser especialista em alguns nichos dentro de criança e adolescente. Ou seja, você pode só atender crianças com autismo, só atender TEA, por exemplo. Ou você só ser referência em dificuldades alimentares e TARI. Ou só ser especialista em TDAH. Ou você atender várias demandas dentro do público infanto-juvenil. Então, tem várias possibilidades de casadinha aí de você seguir sua carreira. Então, se você atende bem o público infanto-juvenil, você também pode atender bem adultos. Mas é muito difícil alguém que atende só bem adultos atender bem infanto-juvenil. Então, por quê, Ana? Porque para a gente atender crianças, a gente precisa ter todo um manejo diferenciado, que se você só atende adultos, muitas vezes você não vai ter, tá? Então, às vezes nem sempre funciona. E, gente, atender crianças e adolescentes em nichos de ouro vai acelerar a sua carreira. Também é uma população de quase 60 milhões de pessoas aqui no Brasil, né? Ou seja, aliás, a gente tem uma população de 60 milhões de pessoas aqui no Brasil e 34% dessa população são adolescentes, crianças e adolescentes. Então é por isso que esse público é a grande oportunidade na psicologia da nova era. E ainda existem vários outros motivos. A gente poderia passar a noite aqui falando, né, que a nova geração não tem tabu, gente. Na minha época, quando eu era criança, já estava começando a ser quebrado esse tabu. Mas esses adolescentes, essas crianças de hoje, eles não têm mais tabus em relação a fazer psicoterapia. Muito pelo contrário, é cool, tá? Então, eles indicam pra psicóloga, vai pra Tiana que ela resolve. Então, eles não têm mais os tabus que antigamente tinham, né? Dá uma quebra também, gente, nos atendimentos do dia. Se você atende adulto, então, eu adoro fazer minha agenda assim, mesclar um pouco os públicos, porque eu gosto de ter essas demandas diferentes para ir deixando o meu dia mais dinâmico. E também os pacientes infanto-juvenis, eles tendem a ser mais assíduos nas sessões que os adultos. Por quê? Porque eles são levados pelos pais ou responsáveis, né? E aí os adultos, eles podem escapar, fugir, cancelar, e as crianças não, eles são levados, né? Ou motoristas, sei lá. Então, eles tendem a ser mais assíduos na terapia. Então, isso também é um ponto positivo, porque ajuda no seu faturamento, né? No final do mês. Então, mas não é só necessariamente ir atender crianças e adolescentes que vai mudar a sua carreira. Não quero dizer isso para vocês, porque eu disse para vocês, não é fórmula mágica. Se fosse assim, todos que já atendem crianças e adolescentes estariam super bem bombando de posicionamento de ganhar dinheiro e tudo isso. Mas é justamente a diferença que a gente vai ensinar aqui para vocês hoje. Então, bastante atenção e tome nota de tudo que a gente estiver falando aqui, porque muita coisa vocês talvez não tenham visto em outro lugar. Eu sei que muitas vezes, né, principalmente na faculdade, acaba plantando uma crença limitante na nossa cabeça, que a psicologia é uma profissão de subsistência, que todo psicólogo que vai para a clínica, não vai conseguir se posicionar de maneira adequada, né? Parece que tem um chip implantado na cabeça que vai viver ali, ou dependendo de plano de saúde, enfim. E aí, muitas vezes, vai para a clínica já com a mentalidade que vai ser assim, uma mentalidade de pobre, né? Que durante a faculdade
vários professores ou a própria instituição não estimula você a ir para a clínica. Eu me lembro que na minha época da faculdade era basicamente psicologia social, era pouquíssimo estimulado na clínica. Eu me lembro que na clínica a gente já tinha 2 formações de TCC e eu tinha que atender em psicanálise. Tipo, viagem. Hoje eu sei que essa realidade aqui em Alagoas mudou, graças a Deus. Mas ainda assim não é nem perto do ideal, tá? Então muitas vezes também na faculdade muitos psicólogos não têm exemplos de psicólogos bem-sucedidos para se espelharem. Eu me lembro que uma amiga minha, na época, estava fazendo psicologia, ela me dizia assim, eu olhava para os meus professores e eu pensava, eu não quero. Eles não são meus modelos, eu não quero viver essa referência. Então, a gente sabe que isso às vezes acontece. Falar em dinheiro muitas vezes também é um tabu para os psicólogos, né? Então, parece que é proibido falar em precificação, em posicionamento, em valor, enfim. E aí o psicólogo, quando se depara com essas dificuldades na clínica, tende logo a culpar a profissão, ou CFP, ou sei lá, ou não enxerga as inúmeras oportunidades que a nossa carreira pode dar, porque a nossa carreira é uma carreira que possibilita a gente fazer muita coisa diferente também. E o psicólogo acredita que nessa psicologia de subsistência, de fato ela existe e acaba muitas vezes até sem querer, né, ou inconscientemente se submetendo à realidade de pagamento de R$10 por hora de sessão de plano de saúde, que isso não existe, gente. Isso aí é sério. Ou então, às vezes, também com aquele salário muito limitado que um trabalho público pode trazer, por exemplo. Era o caso até da Kleiner, né, que eu falei pra vocês. Ela trabalhava atendendo na clínica, uma clínica no interior que pagava R$10 a hora do plano e trabalhava também num lugar público, de emprego público, que ela recebia um salário muito, muito baixo. Então, era muito difícil naquela fase. Então, a gente precisa sair um pouco dessa bolha, mudar a mentalidade, buscar várias oportunidades de se viver muito bem da clínica que estão te esperando, né? Como essa do público infanto-juvenil. Então, como é que você vai ter algo que você não acredita? Então, primeiro de tudo, a gente precisa acreditar e mudar essa mentalidade. Então, os principais obstáculos nos quais os psis patinam na nova era Então, eu queria que você colocasse para cima, pode ser? Sim. Obrigada. Os principais obstáculos dos psis que na clínica infanto-juvenil é que não utilizam TCC, porque a TCC, gente, hoje é padrão ouro pra gente tratar. Lembram que lá atrás, né, na faculdade, aquele professor disse que a TCC era uma terapia inventada. Gente, a TCC é a psicoterapia, a abordagem mais estudada e mais comprovada cientificamente da sua eficácia, né? Então, é amplamente comprovada, né? Eu acho que tem até uma pesquisa que eu mostro no Aronbeck Day, que foi agora 3 semanas atrás, justamente falando que é a abordagem mais pesquisada dos últimos tempos, né? Então, alguns psis também acham que se sentem seguros, né? Isso acaba não gerando resultado. Vai achando que psicologia clínica é só técnica, não tem um diferencial, não se posiciona com preço justo e não se divulga. Então, esse é o psi do passado, né? Então, o psi do passado na clínica em busca do sonho psi é como se estivesse numa cidade grande. Vamos imaginar que você está em, sei lá, Nova York. Nova York é uma cidade imensa, enorme, com um trânsito caótico. Então, imagina que você está querendo, sei lá, você está ali na Times Square, está querendo ir para aquela Wall Street, né, que é bem longe. Então, imaginar, ponto A para o ponto B. Você está querendo se locomover lá em Nova York. E você tem um Fusquinha, tá? Então, você tem um Fusquinha sem GPS, que está com pneu fino, que está com motor fraco, que está desatualizado, que tem muitos iguais e que não chama atenção, que não tem airbag, ou seja, é pouco seguro. E aí ele vai lá, né? Tá ali querendo ir do ponto A para o ponto B nessa cidade tão grande, tão caótica, que ainda fala inglês, você fala português, que você não tem um GPS para se locomover. Como é que você vai perguntar às pessoas? Então, é uma cidade desconhecida, cheia de perigos, que vai levar muito tempo para você ir do ponto A ao ponto B. Então, você pode cair num buraco, você pode ver uma rua interditada, você pode passar por um bairro perigoso, você vai pegar muito trânsito. Então, para você ir do ponto A ao ponto B, pode ser uma grande dificuldade se você tiver em todas essas condições aqui. Então, você pode passar para mim, por favor? Então, é mais ou menos isso. Não deu para ver o ponto B, que você ficou em cima da imagem. Ah, não deu para ver? Deixa eu me mudar aqui. Eu preciso mudar? Não, você não. Ah, tá. Joia. Então, gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver a imagem do ponto A para o ponto B.
Agora sim, tá, então era mais ou menos isso, né? Eu não sei de que cidade vocês estão, porque tem gente do Brasil todo, não posso nem dar um exemplo de uma cidade específica, mas eu tô usando Nova York porque é uma cidade muito grande, e mesmo quem não conhece já deve imaginar só de ver nos filmes como é grande, né? Então, de um ponto para o outro pode dar muito trabalho se você tiver tantas condições adversas como eu estava falando. Então, esse era o jeito do psicólogo do passado, né? Imagina só, gente, como é que a gente vivia antigamente, né? Para fazer viagem de carro com mapa aqui, enfim, era bem complicado. Então, esse era o jeito do psi do passado, que a gente chama de psilodátilo, aquele psi do passado, que a gente faz essa referência aí aos dinossauros, que ele tem que ficar no passado. E a gente precisa pensar no novo jeito do psicólogo, do psi de destaque infanto-juvenil, que usa os 6 pilares de sucesso da psicologia clínica, do psi de destaque, que a gente equipara a Ferrari. Vamos ver. Então, 6 pilares. Gente, inicialmente a gente começou a transformar em 4 pilares e a gente percebeu que esses 4 pilares, na verdade, eram 6. E eu vou mostrar para vocês pela primeira vez, é inédito, a gente nunca trouxe esse modelo para vocês. Eu sei que pode parecer muita coisa, anotem aí tudo, tá? Mas não é tanta coisa assim. A partir do momento que você pega essa mentalidade, que você pega esse jeito, fica muito mais fácil de colocar. É muito mais uma mudança de mentalidade e de organização do que parecer muita coisa assim. Vamos lá. Primeiro de tudo é você ter uma mentalidade de crescimento. Eu acho que até agora isso já deu para perceber. Se a gente continua com aquela mentalidade de subsistência, não vai conseguir evoluir e não vai conseguir se posicionar. Então a gente precisa primeiro de tudo mudar a sua mentalidade para ter essa mentalidade de crescimento. O segundo ponto é o posicionamento de destaque. Então você precisa ter um posicionamento adequado. Eu acho bem interessante, a gente precisa entender que a gente precisa nichar, ter um público muito específico. Então, por exemplo, se você me diz assim, Ana, eu quero atender criança e adolescente, aquele caso que eu falei, um idoso de 90 e poucos anos, não sei o que, peraí. Então, como é que você vai ter um posicionamento adequado? Com que público você vai se comunicar? Até nas suas redes sociais vai ficar difícil de você se comunicar. Então, para dizer que você quer atender sexualidade de casais e quer atender crianças de 3 anos. Percebe que, às vezes, um nicho não combina com o outro? É como se uma comunicação fizesse com que você não se comunicasse com a outra. Então, você precisa ter um posicionamento muito bem definido. Porque senão vai dar um nó na cabeça de quem for seu possível paciente ou cliente e eles não vão saber, peraí, ela é boa em tratar sexualidade ou ela é boa em primeira infância? Eu fiquei confuso, porque parece que uma coisa não casa com a outra, né? Tipo, porque uma criança da primeira infância não tá ali vivendo a sexualidade dela, então, peraí, né? Parece que são coisas incongruentes, então você precisa ter um posicionamento muito específico. Esse foi até um caso de uma mentoranda nossa que ela atendia criança, atendia também outras demandas nada a ver assim, e ela tinha um posicionamento só para adulto no Instagram e queria atingir criança. Então, através da mentoria, ela mudou todo esse posicionamento. Então, isso é super importante, gente. Um posicionamento de destaque adequado com o seu nicho, com o público específico que você quer atrair. Porque senão você vai causar uma confusão no seu paciente. Peraí, ela é boa em quê mesmo? Essa pessoa. Então, você acaba não sendo boa em nada e não se tornando referência para quem quer consumir o seu produto, o seu serviço, ou ser seu possível paciente ou cliente, tá? Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo é segurança e resultados clínicos. Então, ele é super importante, porque sem ter segurança e sem gerar resultados para os seus pacientes e famílias, você nunca vai conseguir ser bem posicionado. E segurança e resultado vem através de quê? De estudo, investimento técnico e científico. Ou seja, você precisa ter uma mentalidade de crescimento, ter um posicionamento de destaque, ter muita segurança e resultado através de estudo. E o quarto ponto é gestão. Sem uma gestão eficaz do seu negócio, você vai estar fadado ao fracasso, assim como vários negócios acabam falindo e fechando as portas. Então, não tem muita diferença, gente, entre abrir uma loja, uma empresa e abrir um consultório de psicologia. Mesmo que seja só você, eu consultório, né? Eu presa, que nem a gente fala. Não tem diferença, você precisa só... A diferença é que às vezes pode ser muito maior, muito menor a logística, mas você, eu presa, né, que a gente brinca, eu presa de empresa, tá, gente? Não é eu presa de presa não, de prisão não. Eu, enquanto empresa, mesmo que seja só eu preciso gerir o meu negócio. Se eu não tiver uma boa gestão, eu não vou conseguir administrar ganhos, lucros, investimentos, qual o momento certo, visão de mercado, de negócio, é tanta coisa que a gente precisa administrar. Então, o primeiro passo é mudar essa mentalidade. Tá? O quinto passo é o marketing. Você precisa ter um marketing inteligente, né? Porque sem um marketing inteligente as pessoas não vão te encontrar, as pessoas não vão saber do que você faz, as pessoas não vão conseguir. Você precisa saber mostrar o que você faz bem.
Porque se você não mostrar, gente, se você não gerar valor para as pessoas através do seu marketing inteligente, as pessoas nunca vão saber que você é bom naquilo. E o sexto passo são valores e habilidades pessoais que a gente acredita que são super importantes e são inerentes, né, a nós psicólogos. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês quais são esses valores e habilidades pessoais, e eu quero dizer que nós psicólogos podemos desenvolver isso. Você diz, ai Ana, isso aqui é um valor, habilidade pessoal que eu não tenho, mas a gente pode desenvolver. A gente acredita que nem só técnica faz um bom profissional, a gente também precisa ter algumas habilidades pessoais que vão fazer toda a diferença. Afinal de contas, o nosso trabalho de psicólogo é um trabalho humano. Ele é feito através de conexão e de relações interpessoais. Então, as nossas habilidades pessoais importam muito nesse trabalho. Então, gente, eu só queria pedir para ou levantar ou aumentar um pouquinho o ar, que tá bem frio. Obrigada. Então, gente, a gente precisa perceber... Pode até desligar um pouquinho, se quiser. Então, a gente precisa... Obrigada. A gente precisa entender, queria trazer para vocês também a teoria do equilíbrio simultâneo entre as forças clínicas que a gente traz aqui no modelo do Psicologia em Destaque. Porque a gente precisa ter um equilíbrio em tudo, nessas forças da clínica que são importantes. Então, o sonho psi, muitas vezes, que é viver bem da clínica, envolve vários pilares, como eu trouxe para vocês nessa imagem. Olha aqui comigo, ó. Mentalidade psi, posicionamento, segurança, tá? Gestão, marketing, valores e habilidades pessoais, tá? E seguranças e resultados ali. Então, a gente precisa estar com todos esses pilares alinhados para a gente poder viver bem da clínica e viver o sonho psi. Então, o psicólogo, né, vai ganhando conhecimento e segurança com teoria e prática real com a TCC para gerar resultados aos pacientes que estiverem em um nível mínimo de segurança, né? E aí também, em paralelo, precisa estar trabalhando a sua mentalidade, o seu posicionamento de mercado, com a identidade, né, de destaque com o nicho infanto-juvenil. Ou seja, as pessoas precisam olhar para você e lembrar e saber que você atende esse público, tá? Porque é aquela coisa, se você não mostrar... Lembra que eu contei lá atrás da minha história? Que eu fiz um monte de curso, fiz um monte de coisa, achei que minha agenda ia estar bombando. Mas como é que as pessoas iam chegar até a mim se eu não mostrasse o que eu estava fazendo e o diferencial que eu tinha? Então, a mesma coisa vai acontecer com vocês. Se vocês não divulgarem os serviços de vocês, as pessoas não vão saber que você é bom naquilo, tá? E aí, as pessoas às vezes vão crescendo sem... Então, a gente precisa ter essas estratégias para ir crescendo a receita, a segurança, né? E aí vai gerar um ciclo de crescimento contínuo, saudável e acelerado. A gente chama de ciclo da prosperidade, eu vou mostrar já para vocês também. Porque esses pontos, eles se retroalimentam. A partir do momento que um pilar desse está equilibrado, ele vai dando suporte e base para o outro também segurar. Então, um vai sustentando esse sonho psi e um vai ajudando o outro também. Então, é diferente do modelo do passado, que é só técnica, sem segurança, sem diferencial, sem posicionamento, sem atração de pacientes. Ou seja, é quando essas forças do equilíbrio aí não estão em equilíbrio, estão em desequilíbrio. Então, o novo psicólogo, né, que sonha viver bem da clínica e o sonho psi, ele vai ter que estar com isso tudo aí equilibrado, com essas forças equilibradas. E o psi do passado, né, ele não vai ter essas forças em equilíbrio, por quê? O modelo do passado, ele só foca em teoria, então ele não considera, né, essa mentalidade de crescimento, muitas vezes até tenta deixar aquele psicólogo seguro através de técnica e tudo, mas falta tantas coisas que só a técnica e você ser só bom tecnicamente não vai conseguir te sustentar. Aí o sonho não se sustenta ou fica frágil e acaba desmoronando. E aí, gente, eu tava falando pra vocês que acaba sendo um ciclo, né, que se retroalimenta, e eu queria apresentar pra vocês, isso aqui é super importante, tá? Então prestem bem atenção, isso aqui faz toda a diferença na prática infanto-juvenil, na prática clínica do dia a dia, pra você ter sucesso, que a gente chama de ciclo da prosperidade psi. Tá? Então, gente, lembram que eu falei para vocês logo no início que muita coisa eu percebia que tinha um modelo e o Guilherme que me apresentou que tipo, pô, Cacá, você já faz isso aqui, o modelo, você pode ensinar isso a outros profissionais. Então, isso também foi uma das questões que ele percebeu que já existia e ele meio que transformou em palavras o que eu já fazia na prática e a gente foi construindo isso juntos, isso é bem legal, tá? Então, isso aqui é exclusivo do Psi em Destaque também. Então, a gente costuma dizer que é o seguinte...
Para começar um ciclo próspero na sua carreira infanto-juvenil na clínica, primeiro de tudo, você precisa ter segurança. Então, segurança é a base. E segurança vem através de quê, Ana? Estudo, investimento, você pegar, que nem a Ana Rison diz, horas bundas de estudo, que você vai ficar sentada ali estudando, aprendendo, se dedicando. Então, sem segurança, que você vai adquirir através de experiência e estudo, você não vai conseguir. Mas a partir do momento que você se sente mais seguro, você acaba gerando mais resultados. Então, quando você gera mais resultados para os seus pacientes, você vai acabar tendo mais indicação. Porque as pessoas vão falar bem de você. Poxa, ela está gerando tanto resultado que acabam indicando cada vez mais. E a partir daí, você vai ter mais pacientes. No momento que você tem mais pacientes, você vai ter mais retorno financeiro. Você consegue posicionar melhor seu preço também. E você vai ter mais reconhecimento e posicionamento. Né? E a partir daí você vai conseguir reinvestir na sua carreira, você vai conseguir comprar aquele livro caro que você queria, fazer aquele curso caro que você queria, você vai conseguir reinvestir no seu espaço físico para ele ficar mais bonito, tá? E a partir daí também você vai conseguir fazer mais investimento pessoal, realizar aquela viagem que você sonha, fazer e frequentar aquele restaurante que você sempre quis ir, né? Sei lá, você vai começar a ter mais investimento na sua vida pessoal. E a partir daí você também continua estudando mais e se sentindo ainda mais seguro e o ciclo próspero começa a seguir. Então, esse aqui é o ciclo da prosperidade do Psi de Destaque, que a gente acredita que ele precisa estar em equilíbrio para a gente poder ter sucesso na prática clínica infanto-juvenil. O pilar 3, né, que é segurança e resultados, claro que vai ser o principal objetivo de todo psicólogo, gerar resultado e transformação efetiva na vida dos seus pacientes. E o resto acaba sendo secundário, com certeza. Mas esse é um dos principais pilares, pois o paciente vai pagar, de fato, pelo resultado e pela transformação. Então, sem esse aqui, o resto vai ficar sempre em segundo plano. Se você não tem nenhum outro pilar ainda, tenha pelo menos esse. Né? Então, esse aqui é o mais importante de todos. Porque para entregar resultados é necessário você ter segurança. E a segurança só vem de teoria profunda e de prática. Portanto, sem ter prática, você nunca vai se sentir seguro. E ensino prático, ele é necessário. A gente sabe que a faculdade não consegue dar esse ensino prático tão necessário, né? Então, muitos psis acabam tendo insegurança na clínica e apresentam vários erros na TCC e acabam empacando, né? Porque a gente precisa gerar resultado e muitos psicólogos não conseguem, né? Então, a gente tem que medir os resultados e mostrar para o paciente. Então, é importante também a gente mostrar essa evolução para os pacientes, né? E o psi deve ficar atento às inovações e técnicas e também às suas habilidades. Gente, eu falei para vocês, né, que a TCC é padrão ouro para tratar a maior parte dos transtornos na infância e adolescência. E eu vou trazer para vocês uma fonte, né, do livro da Judith Beck de 2012. 2012, super antigo. Em 2012, já trazia uma lista parcial de transtornos tratados com sucesso pela TCC. Olha quantos, depressão, TAG, ansiedade, pânico, agorafobia, fobia social, toque, transtorno de conduta, abuso de substância, TDAH, ansiedade, transtorno dismórfico corporal, transtornos alimentares, de personalidade, sexual, bipolar, esquizofrenia, problemas de casais, jogo patológico que tem a ver com transtorno de controle do impulso, e a TCC é fantástica para todos eles. Angústia, raiva, até doenças crônicas, anemia, obesidade, insônia. Ou seja, gente, já em 2012 a TCC já era padrão ouro para tratar tantas demandas. Hoje a gente tem ainda mais comprovação científica para várias demandas, né? Como eu falei para vocês, a TCC é a abordagem mais estudada e com mais pesquisas que comprovam sua eficácia, né? Então, por que a TCC funciona tanto com o público infanto-juvenil versus as outras abordagens? Como eu falei para vocês, o primeiro passo são as evidências científicas e os resultados que a TCC traz, né? É uma abordagem de fácil adaptação às demandas e de fácil compreensão pelas crianças também, através de metáforas. Existe uma variedade de técnicas, né? E que são fantásticas, e hoje existem terceiras ondas que são complementares. Ana, o que de acho são essas ondas em TCC? A gente vai pensar na TCC, né, nas terapias cognitivas. A primeira onda é a terapia comportamental, quando a gente pensa lá em Skinner, Pavlov, aqueles treinos de condicionamento, a grosso modo falando. Oi?
Mas não tem problema, eu explico. Então, quando a gente vai pensar em primeira onda, é isso aí. Segunda onda é quando surge a terapia cognitiva, né? Tanto Aaron Beck quanto Albert Ellis, eles são os pais da terapia cognitiva, que é quando já começa a pensar na terapia cognitiva associando a parte comportamental, que seria TCC, e as terceiras ondas é tudo que vem aí de base de TCC, né, que são as outras terapias que têm uma base de TCC e outras teorias a mais, tipo a terapia dos esquemas é a minha terceira onda, que eu mais trabalho, tem DBT, tem várias terceiras ondas, tá? E aí são essas outras abordagens que usam a TCC de base, mas trazem outras teorias por trás, tá? Então, gente, a TCC acaba tendo tudo em um só lugar, por isso é uma abordagem atual do nosso modelo PC de destaque. Aqui, gente, eu tirei foto num congresso que eu fui esse ano, que falava justamente sobre dados atuais, né, de psicoterapia, de mentalidade. Eu me lembro que o tema da palestra era assim, a realidade da psicologia e a cara é muito feia. É uma coisa assim, tipo, não era assim o nome dessa conferência, Karen? Era... Psicologia mostra sua nova cara e ela é muito feia. Era uma coisa assim, a psicologia mostra sua nova cara e ela é muito feia, uma coisa assim. Era justamente trazendo esses dados atuais sobre transtornos mentais, né? Então, o modelo PC de destaque deve ser aplicado da forma abaixo. Ele te permite viver bem da clínica infanto-juvenil. Ou seja, PC de destaque envolve mentalidade de crescimento, posicionamento de destaque, segurança com entrega de resultados e qualidade de serviço, divulgação dos resultados e métodos, gestão e valores e habilidades pessoais. Aquilo que a gente trouxe para vocês, mas aqui de uma forma resumida, né? E aí, né, gente, é por isso que a Ferrari chega mais rápido e com mais destaque e mais confortável do ponto A ao ponto B, né? Então, a Ferrari vai te levar do ponto A ao ponto B lá em Nova York, que nem eu tava brincando, né? Numa cidade grande e desconhecida, mais rápido, por quê? Porque tem um GPS, tem um pneu largo, tem um motor potente, rápido, que dá resultados, tem um design atualizado, é diferenciado, chama atenção por ter poucos, tem airbag, ou seja, seguro. Então, isso vai tornar a cidade grande, desconhecida, menos perigosa, vai levar menos tempo do ponto A ao ponto B nessas condições. Então, vai se livrar mais do buraco, da rua interditada, do bairro perigoso, do trânsito. Não que condições adversas não existam, sempre vão existir, mas vai ter mais habilidade de se livrar disso aí com a Ferrari do que com o Fusquinha antigo, né, gente? Então, o modelo PC de destaque é o caminho seguro do novo mercado da psicologia clínica, mas não existe fórmula mágica, gente. É simples, mas não é fácil. No entanto, muita coisa talvez vocês já sabiam, só que da forma errada ou sem conexão uma com a outra. Então, com o modelo, tudo é mais simplificado em passo a passo e você consegue unir aí. E amanhã eu vou ensinar justamente como aplicar esse modelo na prática, dando desde o primeiro passo até conseguir o seu sonho psi. Aí fica bem mais fácil, né, gente? Tá, gente? Então, assim, eu queria lembrar vocês de virem amanhã. Amanhã é um dia super importante, né? Eu quero que vocês estejam aqui porque a gente vai continuar essa sequência, né? Eu acho que hoje a gente já trouxe muito conteúdo. Eu espero que isso que a gente está conversando até aqui já tenha tocado seu coração para você perceber que é possível e que seguindo esses passos aqui vai te trazer muita segurança. E amanhã vai ter muito, muito material importante que eu vou ensinar justamente como aplicar esse modelo na prática. Hoje eu estou apresentando o modelo para vocês, né? Então, amanhã a gente vai trazer exatamente como fazer na prática. Então, acorde que existe uma nova psicologia clínica, as coisas mudaram, né? Tudo mudou e está numa nova era, mas muitos dormem no ponto. Então, cuidado, muito cuidado. Se você ficar de fora do mercado, você pode se tornar um psilodátilo. Então, a psicologia clínica dessa nova era, que acreditamos que eu e centenas de outros psis que conheceram esse modelo também estão vivendo a psicologia de alto padrão, de posicionamento especial na sociedade, a psicologia afetiva, científica de resultados e de qualidade de vida. O psicólogo infantil, na nova era da psicologia, se torna, né, aí, o ator principal na transformação de uma futura sociedade mais saudável. E tem a nobre missão, né, de realizar a retomada da construção da saúde mental da sociedade, principalmente pós-pandemia, contribuindo, né, para essa futura geração aí mais saudável e em paz com as suas histórias.
Essa é uma frase até que a gente tem no corredor da clínica, que é você em paz com a sua história, que esse é o nosso maior objetivo, né? Que os nossos pacientes e suas famílias estejam em paz com as suas histórias. Então, você estudante de psicologia, psicólogo formado há anos ou recém-formado, ou você que é psi formado e não está na clínica, mas quer a clínica, você está na hora certa, no lugar certo, e o nicho de ouro infanto-juvenil precisa de você e é a grande oportunidade do momento. Então, essa nova era da psicologia infanto-juvenil exige um novo psi, o psi de destaque e um novo caminho, que é o nosso modelo. Então, você vai viver bem da clínica assim como eu vivo, né? Tendo um local de trabalho confortável, investir no que você ama, poder estar mais tempo com a sua família e poder proporcionar conforto a eles. Viajar, realizar seus sonhos de criança e eternizar momentos únicos. Essa foto aqui eu tava grávida, gente. Fui pra Noronha com meu marido. Foi a nossa Baby Moon. Uma das, que a gente fez duas. Então você quer ser o próximo... Ah, tá, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Você, assim como as meninas que eu apresentei, quer ser o próximo psi de destaque infanto-juvenil ainda em 2023, como essas psis e outras centenas, ou você quer ser um psilodátilo? Eu quero saber quem tá aqui que quer ser um psi de destaque. Alguém quer? Conta pra mim. Passa aí pra mim o slide enquanto o pessoal tá contando pra mim. Então veja esse depoimento de quem está aproveitando a nova era com segurança, resultados, mostrando que é possível e sim ter ganhos e qualidade de vida melhor do que muitos médicos e outros profissionais da saúde em menos de um ano, com pacientes particulares e 100% de resultados. Meu nome é Dainara, né? Eu atendo aqui em Lavras, Minas Gerais. E tenho 6 anos de formada. No momento que você decidiu, não, agora não dá mais pelo plano. Eu cheguei numa fase que tudo que vinha para me atender, eu atendia. E cheguei a atender mais de 50 pacientes por semana. Nossa, é enlouquecedor, né? Na época que o curso foi lançado, eu estava nessa migração. Porque acaba que foi até um chacoalhão de uma psicóloga amiga minha. Ela falou assim, Tainara, se você não deixa horários vagos na sua agenda, você não vai conseguir fazer essa transmissão do particular para o particular. Porque vai aparecer particular e você não vai ter horário. Aí eu falei, peraí, então vamos mudar isso aí. Mas para isso eu tive que lidar com as minhas crenças também, né? Em relação à segurança, a acreditar no meu potencial, acreditar ali que eu conseguia, né? Que a qualidade do meu atendimento é muito boa para poder realmente conseguir preencher esses horários. Aí foi quando eu parei, né? Assim, eu não parei de vez. Os pacientes que foram tendo alta, eu não fui colocando outros. Então eu permaneci, deixei o horário vago. E continuei com os atendimentos. E nesses horários vagos, eu deixei para estudar, porque aí acaba que nesses horários foram aparecendo pacientes particulares, né? E com o curso, eu consegui, porque o curso ele abrange tudo, né? Ele abrange tanto a parte clínica, do atendimento, de técnica, de gestão, de planejamento, a forma que a gente se olha como profissional também, que é super importante, porque se a gente não acredita no nosso potencial, eu peguei e fui colocando em prática. Então, no meio da pandemia, eu mudei de consultório e acabou que foi muito bom porque eu deixei com a minha cara. Né? Assim, os pequenos detalhes, tanto da recepção, de colocar uma música, de deixar o ambiente ali para os pais também acolhedor. Porque eu já sabia, mas na prática é muito mais difícil, né? Da gente conseguir segurar isso. E aí foi onde eu consegui virar a chavinha, tanto que eu tive que trabalhar muito isso. Porque eu lembro que até minha mãe falava assim, Tainara, né? Você tem que realmente colocar valor no seu trabalho. Porque no começo, às vezes eu falava o valor, eu, ao mesmo tempo, já dava desconto e eu falava assim, não, meu Deus do céu, vai ser muito assim para Você já oferecia achando que a pessoa não ia querer, né? Isso. E quando eu virei essa chavinha de entender, primeiro, a importância, né, do meu trabalho, né, o impacto do meu trabalho também na família e no contexto futuro daquela criança ou daquele adolescente que está vindo para mim. Então, quando eu observei que também, além do atendimento, tem muito mais coisa envolvida, porque assim, não é só ser no congresso, você só num curso, não, é muito mais coisa envolvida. Então, quando eu consegui ver ali realmente que, não, o valor ali é esse, né? Então, assim, esse aqui é o valor de tudo isso que eu estou passando, né? Assim, que eu estou agregando, que eu estou ajudando ali aquela família e aquela criança. Então, quando eu consegui me posicionar melhor, quando eu consegui realmente entender, assim, porque eu já sabia, mas na prática é muito mais difícil, né? Da gente conseguir segurar isso. E aí foi onde eu consegui virar a chavinha também de conseguir ter mais pacientes particulares também. Hoje você acha que você já é vista como uma referência na área infanto-juvenil na sua cidade? Sim. Que coisa linda!
Gente, Tainara, né, me toca assim quando ela fala que atendia 50 pacientes por semana. Imagina, gente, você atender 50 pacientes por semana é muita coisa. E aí é muito difícil você manter um padrão de qualidade atendendo tantos pacientes assim, né? Então, a gente precisa entender também como que é essa rotina que a gente quer ter, né? Então é muito difícil você ser um psi de destaque com a rotina tão desgastante e às vezes nem tendo o retorno financeiro que você deseja, né? E aí você vê como ter essa mentalidade do psi de destaque mudou completamente a carreira dela. Então eu quero saber se vocês querem conhecer essa geolocalização completa para ser um psi de destaque. Vocês querem conhecer esse caminho para vocês serem um psi de destaque em até 1 ano? Comenta aqui para mim quem quer conhecer essa geolocalização. Porque, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Assim como para ganhar aquele tesouro lá, conquistar aquele tesouro que está ali na ilha, para vocês conquistarem esse tesouro e esse sucesso na clínica, fica muito mais fácil quando você tem todas as condições propícias para isso. Então, quando você tem a geolocalização, você tem o mapa, você tem os especialistas, você tem a galera, isso tudo vai tornar muito mais fácil você encontrar o tesouro. Da mesma forma que a gente tem todas essas condições adequadas para você se tornar um psi de destaque. Ainda temos uma comunidade no Telegram exclusiva para os alunos, onde a gente vai ter trocas reais lá, a gente vai ficar lembrando, enfim, de tudo, mandando alguns arquivos em PDFs, todos esses módulos que a gente falou, os módulos de gestão em marketing, que é um curso dentro do curso, né? Todos os modelos de listas, de anamnese, de recibo, tudo que a gente usa na clínica também. Uma lista de livros técnicos infantis e de recursos, né, que a gente tem na clínica, para vocês também saberem às vezes o que comprar, o que é que a gente usa, o que é que a gente tem. Acesso à minha anamnese. Vocês também vão ter um curso dentro do curso, que é o curso de terapia dos esquemas, né, e os módulos com o professor alemão. Vocês também vão ter um módulo especial de storytelling, tá? Pode passar? E a nossa carga horária total é mais ou menos 190, 200 horas. Então, gente, é o melhor custo-benefício do mercado, porque a gente tem métodos efetivos desenhados para as principais possíveis situações na prática. Muitos roleplays para vocês me verem atendendo na prática mesmo, que eu sei que é uma coisa que todo mundo tem falta. Gente, eu nunca vi na minha formação inteira um roleplay com criança. A primeira vez que eu vi roleplay com criança, eu juro por Deus, foi com o Christian Flu... Não, aliás, foi no Instituto Beck e depois com o Christian Flus, só, porque aqui no Brasil não tem essa parte prática assim, né? Vocês vão me ver atendendo de verdade, né, crianças e adolescentes. Prática clínica com quem de fato está no dia a dia do consultório e teoria aprofundada trazida da fonte, ou seja, a gente está trazendo professores da fonte para vocês. Gente, a gente também tem uma aula, que eu não sei se está aí no final como bônus, que é de elaboração de documentos psicológicos com o Robson Menezes. Tá, de bônus, já já eu falo, tá. Então, gente, investimento, quanto é que custa uma formação tradicional, tá? Em geral, as pós-graduações vão de 8 a 15 mil reais. A última pós-graduação que eu fiz, ela custava 13 mil reais, a de dependência tecnológica, tá? E, geralmente, os cursos de formação curtos são entre 5 a 7 mil reais. E aí também eu queria perguntar para vocês quanto é que custa uma formação no exterior, por exemplo, quanto é que custaria para vocês terem acesso a um curso completo com o Luzi ou com o Robert Friedberg, por exemplo, né? Além da certificação do exterior que você ia pagar, sei lá, na cotação, hospedagem, nananã, ainda tinha passagem, pode chegar fácil em 100 mil reais, né? E aí a gente tá falando isso aqui justamente porque a gente trouxe 2 professores de base, de teoria de base, de fonte para vocês, tudo traduzido, tudo bonitinho, tá? E aí a gente tem, né, um nível de satisfação de 5 estrelas, né? Os nossos alunos estão sempre dando feedbacks, ó, Ana Cláudia falando, amei os recursos. Ou então também, a Ana, que aula, aprendi muito sobre organização de documentos, como está valendo a pena. Maravilhoso curso, você explica muito bem todos os conceitos, fazendo com que a gente possa relacionar com a prática. Os feedbacks. A explicação com suas vivências e experiências de caso é show, nos traz uma melhor reflexão e assimilação. Então, a gente tem um nível de satisfação a 5 estrelas, alguns posts aí, ó, agora, bem recente, ó, vocês podem ver que eu já estava com aquela foto no feed, ó. Sessão de roleplay, ó, o Guilherme ali sendo um roleplay de um pai bem difícil. Ali a Verônica assistindo também aula com Luzi. Ali, cadê? Ali é o comentário da Dábila. Amo muito o roleplay do curso.
Sessão de roleplay ali com a Bela. Elogiando a aula do Luzi, que é uma referência internacional. E a oferta? Vocês estão curiosos, gente, para saber quanto custa o curso? Quanto que vocês acham que vale um curso como esse? Me fala. Quanto que vocês acham que custa esse curso ou um curso como esse? Sejam sinceros. Tipo assim, não tenham medo de botar valor aí, porque o preço já é definido. Então, quanto é que vocês acham que vale de fato um curso como esse? Mas assim, não tenham medo de dizer, eu acho que vale tanto, achando que eu vou aumentar, porque eu não vou não, gente, o preço já tá aqui definido, até porque vocês hoje vão ter uma oferta que a gente não faz pra ninguém, só pra quem tá aqui hoje. Quanto é que vocês acham que custa? Karen, alguém se posicionou? Ninguém? Estão com medo de falar, né? Estão com medo de falar. Vou até abrir aqui o YouTube também pra ver, porque eu acho que vocês estão com medo de falar achando que eu vou aumentar. Que mais? Sejam sinceros, quanto é que vocês acham que custa? Não falou, nem imagino. Tem uma menina que diz que nem imagina. 5.000. Que mais? Estão curiosos? Dê opinião, gente. Não precisa falar não, que a gente não vai mudar não o preço. O preço já está definido. Pelas experiências dos cursos que já pagaram. Pelas experiências dos cursos que vocês já fizeram, né? Por exemplo, essa pós-graduação que eu fiz era 13.000. Paga assim, quanto você acha que vale? Quanto é que você acha que vale, né? Quanto que é, Não é nem quanto que é. Quanto que você acha que vale um curso como esse? Falou 4.000, 5.000. 4.000, 5.000. Tava na expectativa, perto dos 5.000. Jéssica, 3.500. Uma pequena, estou fazendo a conta. Estão fazendo as contas. É quanto valeria, gente? É. Se você vai pagar, né? Quanto você paga. Que nem o Guilherme está dizendo, quanto vocês acham que valeria, não quanto você pagaria. É diferente. Pela quantidade de, né? Pela quantidade de entrega, né? Mas então, vamos lá, vamos seguir. Vamos lá? 6.000, 5 a 6.000, 5.000. 5.000, tá, vamos lá. Tá, então vamos pensar, se a gente fosse ver todos esses módulos completos, com esses professores internacionais, vocês sabem que não é nada barato trazer professores como esse. Se a gente fosse fazer uma média, seria mais ou menos isso aí, R$ 11.197 o custo desse curso. Mas a gente tem uma oferta que ele sai a R$ 3.997. Mas, no entanto, a gente vai dar um super desconto para quem comprar à vista só até amanhã de R$ 1.000. Hoje, né? Hoje ou até amanhã. A gente vai botar só até amanhã às 11 da noite, né? 11h59, antes da meia-noite. Mas, na verdade, aliás, só amanhã ou é só até hoje, meia-noite? Agora eu fiquei perdida, Gui. Não, ele vai estar até amanhã ou acabarem Ah, as vagas. tá. A gente vai liberar para vocês que estão aqui hoje até acabarem as Existe vagas, promocional, né? É relâmpago, então se vocês têm interesse, eu sugiro que vocês corram, porque a gente colocou um número de vagas limitadas. Primeiro de tudo, eu faço turmas muito pequenas, mesmo sendo muito material gravado, como vocês viram, a gente faz um acompanhamento muito de perto. Então, toda quarta tem mentoria, uma vez por mês vai ter supervisão, a gente nem colocou aí, não foi ainda isso, ainda nem chegou nessa parte. Então, a gente tem muitas coisas também que a gente entrega e que a gente dá um auxílio muito de perto para os nossos alunos. Então, a gente não consegue fazer turmas muito grandes justamente por isso, né? Então, a gente tem um número mínimo aí, né? Máximo aí. E aí, a gente vai dar esse desconto de R$ 1.000, tá? Relâmpago, até acabarem as vagas que a gente separou para isso. E se você já é nosso aluno ou está cursando algum dos nossos cursos no momento, a gente vai dar um desconto de R$ 1.200. Ou seja, se você fechar com a gente hoje, vai sair por R$ 2.997 à vista, ou 12 de R$ 299,70. E ainda mais, a gente vai dar alguns bônus se vocês fecharem hoje. Gente, se você é da lista de espera e tá aqui, também vai ter um desconto ainda mais especial, então procura a gente, porque quem tá na lista de espera também ganha mais desconto, tá? Fala com a gente lá. Então, quais são os bônus extras que a gente vai também entregar para quem fechar hoje?
Aula surpresa de elaboração de documentos psicológicos, tá? Pode passar. Tá, gente, é super importante, né, a gente saber elaborar documentos psicológicos, a gente saber escrever bem um laudo, um relatório. E eu vejo que muitos psis não se sentem preparados, então, por isso que se vocês fecharem hoje com a gente vai estar dando essa aula surpresa, esse bônus extra. Com o Robson Menezes, ele é uma super referência, né? Ele trabalha no CRP há muito tempo, já trabalhou no CFP também, e ele é uma super referência nessa área aí de elaboração de documentos psicológicos. Outro bônus extra também, né, é o bônus de avaliação psicológica, né? Mais algumas horas aí de avaliação psicológica para vocês saírem craque em relação a isso. Com a Lívia. Pode passar. Também o módulo com a Ana Rizon, né, as aulas dela de neurobiologia do esquema de temperamento. Então, é muito importante, né, assim, além da gente pensar que a Ana Rizon é uma mega referência aqui no Brasil. Então, hoje, se vocês se inscreverem, vocês vão ter direito a essa aula com ela, mas quem se inscrever depois não vai ter. Pode passar. Aí é também a mentoria, né? Porque essa mentoria, a gente não coloca para todo mundo, só para os primeiros inscritos. E aí, desses primeiros inscritos que têm direito a assistir a mentoria, a gente escolhe 4 para serem mentorados por turma. Então, se você se inscreve logo, você tem mais chances de poder, você vai ter chances de poder participar da mentoria e também de ser mentorado. Então, as aulas são sempre todas as quartas. E é um acelerador de carreiras, é muito top. Vocês viram a Ana falando, a Laís falando. A gente trouxe para vocês, a mentoria é sensacional. Então, ou seja, essa oferta ainda inclui, além de todo o curso, uma mentoria. Então, vale super a pena, gente. Corre para ser um dos primeiros. Além também, gente, de um super bônus, que são as supervisões. Essas supervisões, elas começaram na antiga turma, mas só para bônus quem se inscrever primeiro. Então, vamos lá. Os 10 primeiros vão ter direito, os 10 primeiros a se inscreverem no curso, vão ter direito a ter supervisão, sendo que as 2 primeiras supervisões são comigo, tá? E as outras supervisões são com as meninas da clínica, que foram todas treinadas por mim, que são fantásticas, são profissionais de mão cheia. Vocês sabem que no Psi Destaque a gente não ia aceitar qualquer pessoa, né? Então, Shaira, Klein e Alana vão supervisionar os outros casos. Então, os 10 primeiros vão ter direito à supervisão de caso, vai poder levar um caso para ser supervisionado, né, por 50 minutos. E os 2 primeiros que se inscreverem no curso vão ser comigo. Então, você vai poder. E os 50 primeiros também vão ter direito a assistir às supervisões. Então, não necessariamente ser supervisionado, mas assistir, participar das supervisões, discutir os casos. Isso aqui é fantástico, né, gente? Ou seja, mentoria para os primeiros inscritos e supervisão para os primeiros inscritos. Gente, só isso aqui já paga o valor do curso. Opa, aliás, só isso aqui, né, tipo, nem pagaria o valor do curso, né, Gui? E ainda mais, né, poder participar da nossa comunidade do Telegram, que é super, super legal para a gente estar trocando materiais, enfim, uma troca rica. E o cupom também de desconto para alunos ativos. Então, gente, sempre quem é nosso aluno também tem o direito, né, a ter descontos sempre, né, sempre, para sempre na Sinopse. Então, vocês que não são alunos que estão aqui hoje vão ter direito a esse desconto até o dia 30 de setembro, mas nossos alunos vão ter sempre descontos na Sinopse. A gente tem um cupom exclusivo para todos os nossos alunos para sempre. A Rafaela está perguntando aqui, seria curso de informação reconhecido pelo MEC com 190 horas? É um curso de formação reconhecido pelo MEC com 190 horas. É exatamente isso, que teve uma pessoa que perguntou. E ela perguntou a conclusão, a gente vai explicar agora logo à frente. Tá. Ela perguntou da conclusão, a gente vai explicar também. Então, em resumo. Estou até com friozinho na barriga. Então, ela... Então, em resumo, a comunidade do Telegram, todos os módulos do curso, o curso de gestão e marketing, todos os modelos de listas e documentos que a gente utiliza, tudo isso que a gente já falou, mais o módulo extra de avaliação psicológica, de elaboração de documentos, pode passar. Tudo isso só até amanhã, né, por esse valor de 2.997, que vocês podem dividir até 12 vezes, que pode ter um acréscimo lá da plataforma.
E ainda a gente dá garantia ilimitada de até 15 dias de garantia incondicional. Você nem corre risco. Se você entrar no curso, você entender que não era aquilo que você queria, você ainda tem 15 dias para devolver. Lembrando que os módulos vão sendo liberados aos poucos, né? Se você entra agora, não tá tudo lá liberado, porque a gente vai fazendo esse acompanhamento, então tem que ter essa integração das coisas. Mas você entrando lá, já tem aula disponível e você tem 15 dias de garantia incondicional. Se você não gostar, você pode devolver e pedir seu dinheiro de volta. Porque a gente quer todo mundo satisfeito lá. Você não tem risco. Você não tem risco. Então, gente, sem dúvida, esse é o melhor custo-benefício do mercado. Então, um curso com certificação e chancela do MEC é super importante, né? Agrega muito no seu currículo, na trajetória. E para você ter esse certificado do MEC, você só precisa alcançar 75% do curso, solicitar a avaliação. Você vai fazer uma prova e depois você entrar junto com a Secretaria do Psicologia em Destaque solicitando esse certificado que tem um custo de R$ 150, né? Qualquer secretaria de universidade, quando você for de cursos, vai ter uma taxa para qualquer coisa e a taxa para a gente poder emitir esse certificado é de R$ 150. A gente vai dar respondendo todas as perguntas. Todo mundo A gente vai estar. Eu sei que tem muitas pessoas fazendo várias perguntas, a gente vai responder todo mundo, tá? Nem se preocupe, a gente vai ficar aqui respondendo todo mundo. Então, sem dúvidas, é a grade mais completa. Vocês podem ver qualquer curso, até curso de pós-graduação, gente. Não é tão completo assim, tá? Nenhum curso, assim, eu juro, quando eu quis montar esse curso, eu pensei em todas as necessidades que eu senti quando eu era estudante e tudo que eu trago. Na verdade, assim, eu tô escancarando a minha prática clínica para vocês. Então, tudo que eu tenho de conhecimento eu tô trazendo para vocês. Não tô escondendo nada. Ana Rizon até deixou um recado para mim esses dias dizendo que, você é uma professora que não esconde e entrega tudo. E é exatamente isso. O meu objetivo é que eu tentar dar o máximo para vocês, tá? Só esse módulo com luzes, gente, teria um custo, assim, de mais ou menos R$ 7.200. Ele lançou recentemente esse módulo, esse curso aqui dele de treino de paz em alemão. E esse curso dele estava custando, se a gente fosse fazer como é que fala, Gui? A conversão do câmbio para o real, estava dando mais ou menos 7.200. Só esse curso. Então, gente, as inscrições para a nossa turma 7, né, vão começar na segunda-feira, oficialmente, às 6 da manhã. E a gente vai mandar os links das inscrições nos grupos do WhatsApp, tá? Oficialmente. Mas vocês que estão aqui, vocês vão estar em primeira mão, né, gente? Por isso que a gente tá falando para vocês. Então, para quem se inscrever na segunda-feira, não vai ser esse valor que a gente está oferecendo para vocês hoje, tá? É aquele valor lá cheio. Por quê, gente? Porque a gente quer prestigiar quem está acompanhando a gente aqui ao longo desses dias, tá? Então, a gente aceita pagamento em todos os cartões, parcela em até 12 vezes, que pode ter um acréscimo, tá, gente, da plataforma. É importante vocês checarem isso. Você pode pagar em múltiplos cartões. Então, Ana, não tem o limite e tal, o limite cheio em nenhum cartão. Você pode juntar mais de um cartão. A gente aceita Pix com o valor total, com preço de à vista. E você pode pagar também no boleto com preço de à vista. E aí a plataforma que a gente utiliza é o Nutro, tá? A gente adora usar essa plataforma, a gente trabalha com ela há anos, a gente não tem queixa. Ela sempre está se atualizando, inclusive ela se atualizou agora recente, ficou bem legal, bem mais intuitivo. Então é uma plataforma que a gente gosta bastante. E é uma das plataformas de ensino mais reconhecidas no Brasil. Tem uma Rafaela aqui perguntando... O Guilherme disse que tem uma pergunta. Sei que já falaram sobre, mas o público maior dela é juvenil. Tem apenas um módulo sobre adolescente? Ela está perguntando se tem um módulo apenas sobre adolescente. Tem um módulo só sobre adolescente, mas a gente fala de adolescente o curso inteiro. Então, por exemplo, na parte de conceitualização, tem muito de conceitualização com adolescente. Então, sempre tem sobre adolescente. Mas, treino de paz também tem com adolescentes. Só que a gente também trouxe algumas demandas específicas que eu percebi que não tinham nos outros módulos para um módulo específico sobre sexualidade, questões assim, bem pontuais. Mas a gente fala de adolescente o curso inteiro também. Tem roleplay, né? Tem tudo isso. Tem roleplay com adolescente, por exemplo, no com a Bela. Tem 2 ou 3 roleplays a mais, assim. Tem muita coisa com adolescente também. Não é só um módulo. Fora tudo de treino de paz também. Então, o início das aulas, né, é imediato, na verdade,
porque já tem aula disponível esperando para quem se inscreveu hoje. Então vai entrar, já vai ter o módulo 1, o módulo 0 e uma aula bônus que eu coloquei lá disponível já. E segunda-feira vai ter uma aula ao vivo, né, no Zoom Reunião, já está agendada. A gente já vai mandar o link para vocês que se inscreverem hoje, para a gente também trazer várias informações importantes e já muito conteúdo de valor, uma aula ao vivo no Zoom segunda-feira às 7 da noite, tá? Então, assim que a plataforma reconhecer o pagamento, vocês já vão ter uma liberação das aulas e já vai receber no e-mail, tipo, grupo do Telegram, um e-mail certinho com o endereço do Telegram, já vai receber certinho também o link da aula de segunda-feira. E além disso, gente, também vocês vão ter, né, direito ao certificado. A gente pode emitir tanto um certificado, assim, porque às vezes as pessoas dizem, tô precisando de certificado agora, a gente pode fazer um do School normal, com o nosso CNPJ, e esse do MEC é só realmente na finalização. Tem tudo material de apoio, e a gente responde as dúvidas em até 72 horas, e os módulos são entregues mais ou menos a cada 15 dias, as aulas, tá? Claro que o nosso cronograma pode sofrer alterações, e a gente não tem taxa de matrícula. Então, quanto tempo você vai ter acesso ao curso? O curso ele dura mais ou menos um ano e depois do término dele você tem direito a mais um ano para você assistir às aulas. O programa é 100% online, você pode assistir pelo computador, notebook, celular, tablet ou TV, enfim. Vai ter sim para todo mundo que preencher até 75% das aulas e as aulas têm início imediato. Sou estudante, eu posso participar? Claro que pode, isso aqui vai te dar toda a base que você precisa. Tenho informação em TCC adulto, esse curso é para mim? Claro, gente, porque se você tem formação em adulto que atender criança e adolescente, você não vai ter base, então aqui tem tudo isso. A Elisângela perguntou que ela é da psicanálise, se ela pode fazer o curso. Claro, a Elisângela, que é da psicanálise, perguntou se pode fazer o curso. Claro, porque a gente ensina todo o beabá, do início ao fim, tá? Qual a carga horária? 190 horas. Gente, a gente começou esse curso no início de uma forma muito despretensiosa, ele era um curso muito, muito menor, ele cresceu muito, né? E a tendência é que ele cresça mais. A gente tá dizendo aqui que são 190 horas, mas eu tenho certeza que daqui que vocês terminem, a gente vai inventar coisa nova e ele vai estar até com mais tempo também. Perguntas e dúvidas mais frequentes, vamos ver aqui. Já tenho formação... já falei isso aqui. Tá, não. Já tenho formação em TCC infanto-juvenil, mas vale a pena mesmo assim? Gente, vale muito a pena, porque as formações em TCC infanto-juvenil nunca tem esse formato que a gente tem, tão prático, com tanta entrega e também com essa parte toda do nosso modelo de TCC infanto-juvenil de PCI Destaque, que tem gestão, marketing, muito mais, tem TE, tem o Luz, tem o Feedback, tem tanta coisa, tem tanta entrega que eu acho que vocês nunca viram isso em lugar nenhum. Pode passar? Vai abrir turma nova mais pra frente esse ano? Talvez sim, tá? Provavelmente a gente possa até abrir, mas não com esse valor que eu estou oferecendo para vocês, e com essas condições e com esses bônus. Então, quanto mais tempo também você adiar para realizar seu sonho psi, você vai estar perdendo tempo, dinheiro, satisfação. Então, a gente também não tem data ainda prevista para a próxima turma, mas assim, pode ser que a gente abra, mas a gente provavelmente não vai ter essas condições, porque sempre tem reajuste no valor das turmas. Tari mesmo, a gente demorou muito. Por exemplo, Tari, a gente abriu um em janeiro e não abriu mais nenhum. Até esse ano a gente não tem na nossa programação ainda nenhuma. A gente está com muita demanda. Então, assim, por exemplo, as pessoas às vezes ficam pedindo para abrir turmas, às vezes eu não consigo. Ana, eu tô sem dinheiro, vale a pena investir? Eu posso te garantir que porque esse aqui é o menor investimento que você vai fazer para você se diferenciar, né? E você não vai precisar gastar o tempo de uma pós, nenhum valor, né? Então, eu também queria que você imaginasse o seguinte, vamos pensar que você emprestou R$200 e ele prometeu te devolver esse dinheiro, mas esse dinheiro ele te devolver 60 mil de volta. Você emprestaria ou não esse dinheiro? É claro, né? Porque tem um superfaturamento aí. Mas é a mesma coisa, né? Como se você fosse emprestar esse dinheiro, só que não para um amigo, e sim para você mesmo. E que você não vai receber esse valor de volta do seu amigo, mas sim de você mesmo. Porque você vai colher os frutos desse investimento. E aí fica muito mais fácil a gente pensar em investir, né? Então, gente, Ana, eu nunca atendi crianças e adolescentes, eu tenho medo, o curso é para mim? Com certeza, gente. A gente já explicou aqui, né, que essa é uma demanda super crescente no consultório, que tem pouca gente que atende bem, e aí a gente vai ensinar para vocês todo o beabá, desde ser criativo e mais lúdico. Então, quais são as vantagens do nosso método? Mais segurança, acesso à prática clínica de verdade,
acesso a técnicas avançadas com quem está no dia a dia do consultório, alavancagem da carreira com mais rapidez, acesso a conhecimentos da fonte como nenhum outro, ganho de tempo e dinheiro, módulos exclusivos no Brasil, roleplay com criança de verdade, vocês não vão ver isso em canto nenhum. TE na infância e adolescência com Luze e não precisa ficar comprando um monte de cursos pequenininhos para se sentir seguro, porque aqui tem tudo em um só lugar. E aí também temos a trilha do crescimento, né, como a gente já falou, e o nosso maior objetivo é que você chegue realmente, né, a ser um Psi Destaque Platinum. Então, qualquer fase que você esteja aqui, o curso vai te ajudar. Então, se você está no casulo, a gente quer ajudar você para a próxima fase e assim por diante. Então, independente do nível que você está, a gente quer te ajudar a chegar no próximo nível. E nenhum curso ensina você a fazer esse passo a passo. Então, alguns cursos comuns, né, eles se diferem do nosso modelo justamente por isso, né? Porque os professores internacionais, por exemplo, na TE, na infância e adolescência, não tem no ensino tradicional, no nosso tem. Foco no resultado do aluno, o ensino tradicional não tem, o nosso tem. Que ensina técnica, gestão e marketing, só o nosso. Foco com segurança na prática, com roleplay, com criança de verdade, nunca vi por aí, só o nosso. E deixa eu ver aqui. TCC da fonte? Sim. E professores que atuam no dia a dia da clínica? Sim. Então, a gente não pensa em trazer uma pessoa que está só seguindo carreira acadêmica, com mestrado, doutorado, sim, que está na prática ali, além, né, de tudo isso. A confraria dos Psis de destaque, a gente tem, né, que é essa comunidade no Telegram, para um estar ajudando o outro. O nosso GPS Psi também, né, a trilha do crescimento acelerado, o nosso modelo Psi de destaque Canvas, o nosso planner do Psi de destaque, né, mais uma fonte de criatividade infinita, e também o certificado do MEC. Então, agora que você sabe o caminho e as formas para bombar esse destaque em 2023, venha ser o novo Psi de destaque em 2023 com a gente, porque a psicologia é a profissão do presente e não mais do futuro. Então, se você quer fazer parte dessa comunidade dos Psis de destaque que mudam a vida das pessoas e suas próprias vidas através da psicologia de alto nível e resultados, você está no lugar certo. Eu quero saber se você quer ser esse Psi de destaque. Conta aqui pra mim. E, gente, certas oportunidades só passam na nossa vida uma vez. E a gente está numa oportunidade, assim, muito, muito massa em 2023 de valorização da psicologia. Então, você não pode deixar passar. Ainda mais com esse preço que a gente está fazendo para vocês hoje. E ainda mais isso, né, gente? Se você for um dos primeiros, né, a se inscrever, ainda vai ter direito às supervisões, né? Os primeiros a se inscreverem vão ter direito a acompanhar as mentorias, ou ainda, né, poder ser mentorado ou ser supervisionado por mim. Gente, só as supervisões ia ser um dinheirão e a mentoria, né? Então você tem 3 escolhas: ignorar essa oportunidade e continuar como você tá, tentar conseguir os resultados que a gente entrega, só que sozinho, ou acompanhar junto quem já conseguiu e já sabe, né? Indo mais rápido junto com a comunidade de Psis, com trocas ricas de conhecimento e network. Então, gente, eu sempre falo que atender crianças hoje é mais do que ter muita demanda e ser bem remunerado. É uma missão de vida e é contribuir com um futuro de uma sociedade mais saudável, principalmente após o Covid. Então, atenda ao chamado da sua missão de vida. Vamos ser um Psi de destaque, porque a psicologia de alto nível existe. E agora é a hora.